Olá, bem-vinda a mais uma edição do podcast Evento Legal. Meu nome é Johnny Everson e a mim coube a honrosa missão de receber, de ser o hostels, né? O anfitrião dos convidados especiais que compõem este projeto. É um projeto parte do Circuito Cultural Evento Legal, que realiza neste ano de 2022 o maior circuito de eventos da história do estado de Mato Grosso, considerando uma ação descentralizada de uma instituição do terceiro setor, a Cor de Mato, atuando em parceria, em cooperação mútua com o governo do estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Uma ação inédita, corajosa, que com certeza tem gerado emprego, renda e alegria a muitos cidadãos matogrossenses. Ao meu lado, como de costume, eu recebo para bater uma bola conosco, para enriquecer este bate-papo, o advogado especialista em compliance para o terceiro setor, Dr. Joeverton Silva de Jesus, intimamente conhecido como Dr. Joy no sistema. Ele também é presidente da Comissão de Estudos Multidisciplinares Como é que fala, né? Comissão de Estudos Permanentes em Direito do Terceiro Setor. Exatamente. Não, agora que você já me corrigiu, agora continua falando aí. É isso aí, Johnny. Um prazer sempre estar aqui conversando com amigos, né? Pessoas queridas que a gente teve a oportunidade de conhecer durante a vida, de dividir o palco, tocar muitas músicas. La Bamba é um marco para a nossa vida. Compositor do Compositor, mas esse assunto a gente vai abordar daqui a pouco. E é um espaço democrático onde a gente debate a importância que tem o setor de eventos como atividade econômica, como atividade que gera empregos diretos e indiretos, e que muitas vezes, ainda hoje, 2022, é mal visto pela sociedade, Sim. Especialmente quando recebe o aporte de recurso público para a realização de qualquer tipo de evento. Então, para desmistificar esses questionamentos, esse espaço é importante para mostrar para a sociedade que são profissionais. Agora há pouco, o nosso convidado dizia das horas que ele ficava estudando para poder subir no palco e desenvolver bem a sua profissão. Então, para mim é só... hoje, especial, vou estar aqui muito mais para ouvir, para assistir, do que interagir. Então, seja bem-vindo ao nosso convidado. Por favor, apresente-o. Ele está querendo tirar o corpo fora já, né? Já está querendo ficar só ouvindo. Eu vou só ficar aqui de bobs. Bom, eu sempre deixo para dizer quem é o convidado no último instante, acreditando que dessa maneira eu estou criando uma expectativa e um suspense para fazer uma surpresa. Aí eu lembro no meio desse processo, desse desenvolvimento da abertura, que o convidado já foi anunciado, já teve foto dele, texto dele rodando nas redes sociais e aqui no YouTube. Se você estiver pelo YouTube, inclusive, eu quero que você se inscreva em nosso canal aqui, Estado do Amanhã. Trata de questões de sustentabilidade e trata de questões de inovação. Sustentabilidade em todas as áreas, sociais e ambientais. A cultura faz parte das áreas sociais. E aí eu lembro, falo, não precisava fazer suspense. Mas com suspense é melhor. É um charme. É um charme. Até porque não é qualquer um que senta aqui, não desmerecendo ninguém, mas este projeto, esta bancada, foi criada para receber os principais, os melhores, os maiores especialistas nesse setor de realização de eventos de Mato Grosso. Se você ainda não o trabalhe, construa a sua trajetória para ser também, que aí você vai sentar aqui para debater com a gente. Que só não é especialista melhor e maior aqui, eu, no caso, que sou responsável só por tirar deles a informação e o conhecimento necessário para que você, para que eu, possamos aprender um pouco mais e nos tornar cidadãos um pouco melhor. Para nos ensinar, para contar da sua história, hoje recebemos aqui com muita alegria, com muita honra, Danilo Bareiro, além de maior guitarrista de Mato Grosso, empresário no setor de eventos e com a sua empresa ele compôs o grupo de fornecedores que atendeu uma das edições do Circuito Cultural Evento Legal,
Mais precisamente, o Moto Encontro Nacional Rickmatt-Reiners, que neste ano recebeu, além do capital inicial, alguns dos maiores artistas regionais que interagiram também com esse público que lotou Chapada dos Guimarães no mês de junho de 2022. Danilo Bareiro, seja bem-vindo ao podcast Evento Legal. Eu quero que você dê as boas-vindas aí à nossa audiência e também já comece falando quem é Danilo Bareiro. Muito obrigado pela oportunidade. Quero agradecer a audiência aí, os meus anfitriões, né? Comecei como guitarrista, né? Sou autodidata e na época que eu comecei a tocar, eu já comecei tarde, né? Eu era autodidata desde criança, piano, que meu irmão tinha piano em casa, bateria, baixo, sempre tava brincando. Meu pai investia, meu pai queria que eu fosse músico, né? Hoje ele se arrepende, mas... Filho, vai procurar emprego. Eu falei, mas pai, eu tenho um emprego, mas você não ganha dinheiro. Aí eu falei, não, mas foi o senhor que lembra, vamos fazer plim-plim. Né? Abraço Fazer pro meu plim-plim. pai. Fazer plim-plim. Acordava de manhã com violão, vamos fazer plim-plim, piano, né? Tá aí. E aí, quando eu descobri que eu queria... Na verdade, eu sabia que eu queria tocar guitarra, mas quando eu comprei minha primeira guitarra, foi inclusive de um grande amigo meu, Alexandre Facchini, me vendeu uma guitarra. A lenda viva, né? Né? Aí eu vi que eu tinha uma predisposição para tocar um instrumento, uma habilidade ímpar, né? E eu já tinha uma coisa que as pessoas buscam, que é o feeling, né? O sentimento. Eu conseguia transformar aquele meu sonho de infância naquele... E eu vi que eu tocava as pessoas. Eu lembro quando eu comecei a tocar sertanejo, os homens gostavam de ver eu tocar. Sério? Juntava. Eu lembro com 2-1 tocando no Hotel Califórnia. 3.000 pessoas estavam no show lá, todo mundo aplaudindo nós, neguinho de olho fechado, batendo palma. Eu nunca vi isso. Pra mim, homem vai pro evento sertanejo pra pegar a mulher bonita, né? Sim. Não vai pra curtir show de... Né? Não tá nem aí quem tá tocando lá, quer saber da mulherada. E nessa aí eu comecei a estudar, eu já fazia faculdade de farmácia e bioquímica na época. Sério? Não era de música? Não, era de farmácia e bioquímica, eu estava no 2º ano. Eu ia para a faculdade com um livro de música, decorando modos gregos. Eu entrava no meu quarto, eu tinha uma metodologia que eu criei de fixação mental dos desenhos das escalas. Então eu tinha toda a pentatônica, todos os modos gregos no teto, na parede. Então eu acordava de manhã, eu já visualizava o shape. Isso no braço de uma guitarra, O você sabia onde estava que nota. O desenhinho ali Da estava escala. ali da escala. Então aquilo ali foi mentalizando. Então quando eu deitava, depois do estudo, eu estava lá no teto, a escala que eu estava estudando na semana. Isso aí me ajudou muito. Eu desenvolvi um método para eu decorar, porque eu tenho uma deficiência de decorar as coisas. Por exemplo, nome de pessoa. E aí, Danilão, lembra aquele dia? Não lembro. Chegado, amigão. Chegado, meu amigão. Pô, Danilo, eu vi você tocar lá naquele evento. Cara, não lembro. Não lembro. Eu não consigo guardar, assim, a minha memória, o básico ali da frente, ali, ela não decora muitas coisas. Então, com esse método aí, eu aprendi a decorar as coisas. Foi uma metodologia que eu trago até hoje, né? E aí, eu estudava, sei lá, de 12 a 18 horas por dia. Eu adorava tocar guitarra. Aí, o que eu falei pra você aí, eu aprendi a compor, né? Que eu tocava com Ebinho na época. Um mestre da composição, mestre da harmonia. O cara sensacional. Então, ele era mágica pura, né? Ele era um feiticeiro mesmo. Ele pegava o baixo assim, ninguém toca como ele. A mão gigante, ele tinha uma predisposição para fazer aquilo ali, né? E ele compunha muito. E o Alex, na época, tocava com ele, o Alex Real, guitarrista. Ele tinha 500 músicas, ele escrevia as letras, tocava, excelente. E aí, com aquela galera ali, eu falei, cara, eu preciso compor. E eu compus minha primeira música. Aí eu parei de fritar, É muito mais legal você criar e de bater bola do que você ficar reproduzindo. Eu tirava os solos de guitarra igualzinho de ouvido, do Ozzy, do Iron Maiden, eu tirava tudo de ouvido. Pegava a mesma velocidade, a mesma expressão, as mesmas técnicas. Sim, tocava Pantera, tirava de ouvido. O solo de O Tempo Não Para, do Torquato Mariano com o Cazuza, eu tirei em 5 minutos. Caramba. Eu lembro, Danilo, aproveitando então que você está falando dessa facilidade de executar o que você ouvia, porque essa transformação, essa transição do ouvir e o seu cérebro processar isso e transformar para um outro setor do seu corpo em execução,
Isso que você sabe que isso aí, eu entendi isso quando eu assisti o filme Avatar, né? É engraçado, né, cara? Eu passei a vida inteira tocando, meia boca, mas assim, quando eu assisti o filme Avatar, eu vi que o cara conectava o cabelo dele na crina do cavalo. Sim. E a partir dali, ele comandava o cavalo. O hardware e o software. O software ali, aí o cavalo fazia o comando do cérebro dele, o cavalo se tornava parte dele. Sim. E ele parte do cavalo. E ele parte do cavalo. E aí eu falei, cara, a guitarra é É a isso. mesma coisa, qualquer instrumento. Não é não? Qualquer instrumento, sim. Falei, cara, é isso, velho. Mais difícil ainda quando você tem que tocar e cantar. Exatamente. Aí é extremamente difícil. E aí, lá em 1980, 96, eu acho, para 7, Réveillon no Galopeira. Você me amaldiçoou. Na verdade, eu me amaldiçoei. Eu falei, o que eu estiver fazendo hoje à meia-noite, eu vou fazer pro resto da minha vida. Meia-noite eu estava no palco tocando com você. Exatamente, cara. E o duro que é o seguinte, a missão foi passada naquele dia mesmo. Ele pegou a função para fazer à tarde. E eu não tinha experiência no repertório, né? É. Eu levei um gravadorzinho, Um lembra? gravadorzinho, é isso Aí eu mesmo. pegava no ouvido, saía no canto, beleza, vamos lá. No intervalo de uma música para outra. Fez a abertura, agora a próxima música, qual que é? Tal. Aí ele pegava o gravador, ó, me dá 30 segundos. Ouvia o só, a introdução. Enquanto ele falava só. com a galera, eu É. já vinha com a música na mão. Aí ele vinha fazer a abertura. Eu lembro disso. Você lembra disso, né? Lembro, claro. Então, velho, e ali eu percebi, falei, cara, esse cara é mago também. Eu fui tocar no estúdio uma vez gravando lá no estúdio do Pineta, aí o Claudinho chegou, eu tenho um grande apreço por ele, né? Teve aqui essa semana. Eu vi ele tocar viola uma vez, ele me queimou o coração, parecia faca na carne aquele cara tocando. E ele sentiu a mesma coisa por mim quando eu tava no estúdio gravando, e na época eu tava afiado no 12, né? Gravando com o Ebinho, os arpejos. Ele viu eu fazendo aquilo e falou, caralho, cara, olha a nova geração tocando, desculpa o palavrão. Não, Olha em a casa. nova geração tocando guitarra. E nesse desenvolver da guitarra, eu achei que eu ia ganhar dinheiro. Porque eu tocava bem. Não dei essa sorte, né? Então, cara. Eu não sabia ser empresário, gestor da minha carreira. Mas eu acho que não é só isso, não, o Danilo, porque tem alguma coisa, sabe, que tá além, é uma força externa que está muito além do que a gente fez ou deixou de fazer. Eu não fiz a gestão. Eu conheço muita gente que geriu muito bem, mas não teve a oportunidade. Exatamente. Né? Não chegou lá onde queria chegar. Não queria chegar. Ou quando teve, faltou a técnica, inclusive, para ele poder realmente fechar aquilo ali. Eu, por exemplo, sou prova disso. Eu tive em várias situações que se eu tocasse mais do que eu toco... Chegava mais longe. Se eu cantasse mais do que eu canto, hoje eu era talvez um artista de fato internacional, porque eu cheguei em lugar... Eu fiz teste para filme de Xuxa. Você foi comigo, né? Sim. Eu fiz teste no Circo de Soleil, lá Circo no de Rio. Soleil, então. Só que eu não podia ficar preso, eu já estava casado, eu tinha que escolher meu casamento ou viajar. Eu lembro, eu estava lá em São Paulo, eu falei, Cris, essa história é assim, assim, só que eu vou ficar em uma turnê eterna, né? Ela falou, você que escolhe. Eu falei, eu escolho você. Pronto, a felicidade, né? Não, Eu minha escolho a esposa, felicidade. minha esposa é tudo pra mim. Pronto. 10 anos de casado. Que maravilha. declaração de amor. Que isso? Faz uma também, Diogo. Hoje tem, rapaz. Sempre tem. Eu também, eu podia estar tocando nas maiores bandas do universo e tô aqui, escolhi minha esposa também. Tocando na banda lá em Asgard, com Thor, em Valhalla. Eu não queria dizer também, mas o teste da Xuxa eu passei. Ela falou, você vai ter que ser solteiro para poder contracenar comigo, beijar, porque vai ter que beijar. E eu não sei fazer beijo de novela, tem que ser beijo de língua e tudo. Eu falei, não, eu quero a felicidade e aí tô com a minha namorada hoje. Tudo bem que já tem 20 anos esse teste. Né? Moagens à parte, Danilo, desculpa interromper, prossiga aí com essa história Então, aí, linda. continuando, eu estava na faculdade e eu vi que eu comecei a ir mal, lógico, né? Química orgânica da faculdade não é para qualquer um, né? Você tem que estudar no mínimo 6 horas por dia. E eu chegava da faculdade, guitarra e música. Porque quando eu ia ensaiar à noite com o Ebinho e o Sandro, já tinha ficado uns 10 quilômetros para trás. Os caras estavam a 1000 por hora. Entendeu? E Sandro, né? Sandro Souza. Exímio bateria, feiticeiro também. E aí eu parei a farmácia e fui fazer uma coisa mais na área propaganda e marketing, eu fiz. Não aguentei 6 meses. Aí eu cheguei, na época meu pai pagava a minha faculdade, né? Aí eu falei, pai, o senhor tá jogando dinheiro fora. Falei, porque eu tô estudando música em vez de estudar e o senhor tá jogando dinheiro no lixo. 2 anos de farmácia bioquímica, faculdade cara, dinheiro jogado no lixo. Não lembro de nada, mas de música eu lembro. Aí ele falou, então beleza, então para tudo e vai estudar. Aí foi a época que eu sentava das 8 da manhã às 11 da noite,
todo dia, até eu ficar doente. Né? Tendinite no cotovelo, bursite no ombro, porque chegava, eu não me preocupava Aquecimento. no aquecimento. Não, eu já chegava arregaçando, 4 horas de cestina, arpejo, e eu lembro que eu tirava Stevie Vai de ouvido. Caramba. Eu lembro uma vez, eu falei, eu vou tocar essa música, For the Love of God, né, que era o clássico do... Eu sentei na segunda, domingo eu tava tocando. Domingo, 4 da tarde, eu lembro que eu conseguia, assim, com a minha guitarra direto no amplificador, sem pedal, sem efeito, igualzinho, Johnny. Eu lembro que eu chorei de emoção. Falei, eu consigo. Se ele consegue, eu consigo. E aí, quando eu cheguei lá, eu abracei a minha guitarra e falei, eu consigo. Eu consegui. Eu vou daqui pra frente, agora é só isso aí. Só que aí a doença me impossibilitou um pouco. Depois eu descobri que eu tenho reumatismo e eu já não tava mais nessa. E aí eu comecei a compor. E assim, eu sou um cara do blues, desde criança eu ouvia blues. É expressão, né? E aí eu falei, cara, eu vou desacelerar aqui, que eu tocava metal, né? Tocava mal, mexia essas coisas. E eu adorava, tinha banda de metal, tudo. Hoje em dia eu não consigo entender como é que eu conseguia fazer. Eu lembro do processo, mas eu não tenho mais saúde física para fazer aquilo, né? Então eu fui mais na onda do blues, assim, essa onda me libertou, sabe? De compor e de eu poder improvisar num solo, né? E aí você começa a investir tudo que você tem no estudo e no hardware, né? Equipamentos caros, né? E você começa a trabalhar para que a sua carreira, para que você comece a se sentir confortável, né? Quando eu comprei meu violão Gibson, foi quase 10 mil. Aí eu peguei e escondi 2 meses embaixo da cama, né? Pra minha mulher não podia saber, né? Aí eu fui lá, minha cunhada falei, cunhada, vem ver o meu violão, só que não conta nada pra Cris, né? Aí eu abri o violão e falei, nossa, cunhada, Cris, você viu o violão que o Danilo comprou? Que violão! Toma. Aí eu falei assim pra ela, amor, eu preciso dessa máquina pra trabalhar. Eu já ganhei 10 vezes mais do que ele valeu, com camerata ainda. Toca fácil os caras, eu só chego pra tocar, ligo no automático. Tem dia que eu nem tô lá no palco, Johnny, eu ligo no automático e deixo o incrível Eduardo mandar tocar viola, com cabelo no violino e berê no bar. Olha o time. E Raul na voz. Cara, esses dias a gente foi tocar, tinha umas 1000 pessoas lá no evento, de professores, lá no Centro de Eventos do Pantanal. Eu vi o Raul colocar todo mundo na mão dele, assim. Mágica pura, né? É, né? Mágica pura. O cara pega o microfone, que ele começou a cantar, a mulherada, tudo. A gente ainda cantou, eu te amo. As mulheradas faltou se jogar no palco. Que aí é Sidney Magal. Sidney Magal, sensacional, adoro. E aí, continuando, eu vi que eu comecei a compor e eu comecei a trabalhar em gravação de disco. Foi meu primeiro emprego, assim mesmo, depois de tocar em bar, essas coisas, né? E aí, inclusive, você estava falando agora do excesso de prender equipamento. A gente teve nosso equipamento preso quando cantava com o Kiko, tocando no bar, eu, Ebinho e Sandro. Com a polícia chegou aí. Por causa da lei do silêncio. Exatamente. E na época, a ordem dos músicos é que mandava a polícia na gestão do Calu. Eu lembro que o Pinguim, percussionista, foi com a polícia para me prender. Pinguim foi lá. Pinguim? Pinguim. Mas o Pinguim não ele foi era o que delegado. rebelou? Depois rebelou contra a ordem? Não foi o Pinguim? Então, mas ele foi delegado, ele foi lá prender nós. Aí o Ebinho olhou e falou, quem diria, hein, Pinguim? Sério mesmo, Flertando com... E aí eu comecei a produzir discos. E ali tinha um mercado muito bom. Você lembra o auge da era de ouro de gravar disco? Lembro. A Agnel construiu um império, Fábrica do Som, o Inca. Eu trabalhava muito com o Inca, só tenho gratidão pelo Sidney e o Thiago Marques, a família maravilhosa. Marcaram uma geração, né? Marcaram uma geração. Ali eu aprendi, primeiro, a ser adulto. A cumprir horários, ser profissional, levar serviço pronto. E assim, a ponto de eu era muito arrogante, porque eu tocava muito e eu achava que aquilo ali era o suficiente, eu era imbatível, Johnny. Você vinha aqui, você caía duro no chão. Aí ele me ensinou a ser humilde, e a dar opinião, e aceitar a opinião, e ver que o cara que está por trás daquele profissional, daquela empresa, ele sabe o que está falando. Eu não entendia isso. Eu achava que, não, eu vou colocar um solo de guitarra. E ele falou, não, velho, aqui não precisa disso, não. Desacelera, aqui precisa de uma melodia. E aí eu fui aprendendo e eu vi que ele tinha muito dinheiro. Eu lembro que eu chegava a gravar 3 discos por mês, Johnny, e ganhava uma grana violenta. E o setor
Eu tocava do jazz ao sertanejo, então eu gravava com todo mundo. E aí, nesse processo, eu conheci esse lado da profissão, que é o fono, o gravador de disco, como que é o nome dele? Produtor fonográfico. E o diretor de estúdio, né? Aí eu fui gravar o disco, o primeiro foi o da Viviane Cantarella, maravilhosa, que eu amo demais. Ebinho e Sandrão me colocaram no mercado lá no Estúdio Inca. Eu lembro disso. Ainda era na casa, né? Lá no fundo. Um trabalho seríssimo de composição. E o Ebinho, ele levava muito a sério. Ele sentava, escrevia, ele compunha um arranjo. E aí eu vi que eu tinha uma predisposição a trabalhar nessa área, porque eu mexia com teclado, eu sabia usar os efeitos, eu fuçava os sampler. Então, a parte orgânica era do Ebinho e a digital era minha. Eu colocava os sequencer de programação de teclado e solo de guitarra. E eu tinha uma predisposição a criar melodia, que eu aprendi com eles, vendo eles trabalhar. Então, a gente criava melodias maravilhosas para gravar e eu sabia o Moog que... Aí eu reparei que desde criança eu sabia, quando eu ouvia Iron Maiden, Ozzy, eu sabia quem era o guitarrista, quem era o produtor do disco, porque eu pegava o vinil... O encarte. E devorava. Meu primeiro vinil, adivinha, é trilha sonora do filme ET. Meu pai falou, escolhe um disco. Aí eu ouvi ali as melhores trilhas sonoras. Tinha Tubarão, ET, Indiana Jones. Eu peguei aquele vinil, eu dormia com aquele vinil. Eu devorava aquele. Aí ali, conheci Ennio Morricone, os compositores e os produtores. Michael Jackson, eu sabia que era Quincy Jones, porque eu li o encarte. Que aquele estilo de gravar. Então eu vi que ali tinha uma área. Aí adulto eu vi, olha ali a base que inconscientemente eu construí. Gurizada ia jogar bola, eu subia com o Walkman no pé de siriguela, ficava olhando pro Pantanal, imaginando o que tava lá no horizonte. Eu vi no Iron Maiden, aquela trilha sonora, eu imaginava eu com o barco, indo lá, descobrindo, matando onça, era a minha trilha sonora. Aí eu vi que hoje eu produzo, já produzi mais de 10 filmes de trilha sonora. E acabei de produzir o do Luiz Borges e fiz a edição da Glória Alboez e também compus a trilha sonora da Daniele Bertolini. Tudo com a Lei Aldir Blanc. Eu peguei uns 7 projetos. Produzi o disco do Linhas de Montagem. Peguei o rock and roll deles orgânico e coloquei lá. Soltei os caras. Gravei o Tocandira também, produzi. E aí eu vi que eu também já, naturalmente... já tinha essa tino para trilha sonora. Fui para Brasília, fiz um curso de rádio e TV. Minha trilha sonora foi tocada no Teatro Nacional, numa edição de cinema. A hora que subiu meu nome, trilha sonora, Danilo Bareiro e os caras lá da escola, chorei de emoção. Caramba. Mas de um filme especialmente? Um filme. O cara criou um filme lá e o teste era 1 mês a gente compor uma trilha sonora. E aí, cara, os caras genial, tudo compor. Só que assim, muito cacique, né? Todo mundo quer dar opinião, tudo. Aí eu fiquei para trás, não dei opinião, deixei os caras construir e eu ficava ali gravando, cuidando da edição, porque você não pode embolar o meio de campo. Deixa os caras dar ideia e aí eu deixava os caras. Já vi que 2 pegaram a frente e aí eu já juntei uns músicos para... Aí fui lá na orquestra, falei, quem quer tocar nossa trilha sonora? Eu. Aí apareceu cello, viola, baixo. Johnny, sensacional. Deixei os caras compor, trazer as ideias, eu organizei tudo numa trilha sonora, coloquei no timing, gravei, levei meu notebook, gravei tudo. Gravamos nas salinhas lá, depois do curso. A gente gravava lá, gravava o cello, gravava tudo. Aí foram, os caras tocaram ao vivo a abertura da trilha sonora. Sensacional. Brasília, os cursos, eu já fiz 7 vezes, né? Fiz guitarra 3 vezes, porque eu ia lá... É o curso de verão? É, o curso de verão. Ia lá, era o Nelson Faria. Eu queria tocar com o Nelson Faria. Primeira vez que eu fui era Hélio Delmiro, cara. Tocou com Elis. Hélio Delmiro, mano. A hora que eu cheguei lá, que eu vi o cara, eu não acreditava, cara. Toninho Horta. Toquei com Toninho Horta. Sabe? Toquei com o Hélio Delmiro. E, assim, ali, Arismar do Espírito Santo, o batera do Milton Nascimento, o Neguinho. Esqueci o nome dele agora, daqui a pouco. Naná Vasconcelos, na percussão. Conhecido desses caras. Ali, dando aula para nós. Né? Nós estamos falando de uma época em que a distância geográfica tinha um peso grande, né, nessa relação do ídolo com o fã, né? Especialmente do ídolo com o fã, do aspecto profissional e tal. E aí hoje eu percebo que com essa digitalização do mundo, essa virtualização, muitos trabalhadores daqui não tenham essa
Noção do que é esse encontro que você teve naquele período, né, de grandes ídolos que você acompanhava apenas pela televisão, né? Não tinha internet. Ouvia vinil. Ouvia vinil. O nome do cara tava no vinil. Exatamente. Você acha que isso é uma perca para essa relação de respeito daquele cara que construiu uma história de 18 horas de estudos para poder ser, e de trabalho, dedicação, humildade, entrega, etc., para chegar onde chegou, essa distância, e do cara que está começando, porque hoje você vê um monte de gurizada começando achando que já é professor. Exatamente. Isso é muito importante, porque na época você tinha que laçar o conhecimento. Se você não fosse atrás do conhecimento, ele não chegava até você. Em Mato Grosso e Cuiabá, os equipamentos eram um lixo. Amplificadores de merda, guitarras de merda, só coisa ruim, péssimo. E a gente fazia os eventos, a gente ia atrás. O Ricardo comprava as coisas nos Estados Unidos, o Sardinha, meu Guitar Hero. Eu vi aquele cara fazer uma coisa sensacional. Tinha uma roda punk, eles tocando, ele pulou no meio da roda punk, tocando aquela Gibson maravilhosa, custom dele, e começou a polgar com a galera. Aquilo ali mudou minha vida, velho. Falei, olha o cara tocando guitarra, a presença. E nessa época, Johnny, eu ia no lugar para estudar, eu ia para São Paulo comprar equipamento e eu ia estudar. Eu ia para lá, tipo, com 10 mil reais. 3 mil eu torrava na cachaça e na comida, que eu gosto de comer bem, e o resto eu comprava livro, videoaula. Eu ia lá e falava assim, quem que é o cara? Paul Gilbert. Eu ia lá e pegava a videoaula dele. O meu vibrato até hoje foi o Paul Gilbert que me deu. Eu vi ele tocar e eu cheguei, tava na casa da minha ex-sogra lá, com minha ex-namorada. Eu fui lá comprar os negócios, cheguei, peguei o videocassete da minha ex-sogra, subi lá sozinho, todo mundo lá, eu fui assistir a videoaula do Paul Gilbert. Olha só como eu era taradão por isso, pelo conhecimento. E os meus amigos sabiam que eu estudava muito. O Onis comprou os livros do Dream Theater, do Pantera para mim. Trouxe, me deu de presente. Aí eu devorava tudo, Johnny. Aprendi a ler partitura sozinho. Porque eu precisava do conhecimento. Porque se eu tivesse o conhecimento, eu ia conseguir tocar aquilo. Mas você também fez o FMT Música, não fez? Então, aí terminou? Porque lá é pague para entrar e reze para sair. Não, eu não terminei porque eu comecei a ser empresário e nasceu minha primeira filha. Né? E assim, quando minha filha nasceu, eu fui pai, Johnny. Eu fui pai. Viveu a experiência. Eu vivi a minha filha e o meu filho. Eu vivi intensamente os meus filhos. Eu pegava o filho, eu até me emociono. A gente tinha trilha sonora. E você compôs? Não, a gente pegava Robson Jorge, Lincoln Olivetti, Weather Reporter, e só ouvia jazz, meus filhos. E as musiquinhas de criança, né? Eu ia pra Chapada, ficava lá 3, 4 dias com eles na salgadeira. Eu cuidei. E quando eu não estava com eles, eu estava trabalhando. E assim, a faculdade, na época, no começo, o primeiro ano, só tirei 10, né? Eu dedicava, não sei o que. Aí minha filha nasceu, aí eu comecei a tocar sertanejo com 2-1. E com 2-1 vivia de turnê. E aí, quando o 2-1 não estava em turnê, eu estava trabalhando na campanha com o meu estúdio. Então, zero condições de estudar. Eu não dava conta, eu não consigo dividir. Eu sou jegue. Eu faço uma coisa só. Eu foco ali e vou. E vai. Eu não sou igual minha esposa, que está atendendo o telefone, dirigindo, fumando cigarro, trabalhando com 10 clientes ao mesmo tempo, atendendo e cuidando na Copa do Mundo, aqui em Cuiabá. Minha esposa organizou 600 pessoas trabalhando para ela ao mesmo tempo. Acho que a empresa dela foi a que mais atendeu a FIFA, não foi? Sim. Ela atendeu todas as bandeiras de cartão de crédito no estádio. A gente atendeu a Fanzone, que era lá no aeroporto. As pessoas que estavam em trânsito, não dava tempo de pegar hotel, dormiam na Fanzone. E eu era o diretor da Fanzone. A gente cuidou. A gente tinha 8 tradutores: alemão, francês, espanhol, inglês, mandarim. A gente tinha uma pessoa que falava mandarim aqui, trabalhava para nós na FIFA. Você bota fé, africano. Maravilhoso, sensacional. A gente ficou sem dormir a época da Copa, mas, cara, maravilhoso. Valeu a pena, né? Não, e aí você vê o setor produtivo das empresas que trabalharam com eventos. Eu toquei na FIFA Fan Fest lá, maravilhoso, com a Ana Rafaela. Tocamos o mercado que gerou em torno do futebol. Eu tô ganhando dinheiro com a Copa. Ontem aluguei minha TV para colocar nas MRV. O setor de produção gera muito dinheiro. É bilionário. Sim. Lembra na época do showmício? Ganhava do pipoqueiro ao candidato.
Todo mundo ganha. É uma cadeia produtiva violenta. E por conta da corrupção política, eliminaram esse mercado de Exato. trabalho da arte, né? Exatamente. Não só era um contato direto com o público. Por que não pode ter showmício, cara? Por que não pode vir um Leonardo? Gera emprego, gera dinheiro, gera renda. A cadeia produtiva evolui. O cara fica mais experiente, entendeu? E o público tem um contato maior, que é o que a gente está falando, que é o preconceito que se tem. Porra, hoje em dia falam que o cara que tem a Lei Rouanet, ele é bandido. Não, isso é um direito. Eu também aprovei a Lei Rouanet. Eu não consegui captar o dinheiro. Eu não consegui captar porque eu não tenho esquema. Não é isso. Eu fui incompetente. Incompetência é uma coisa. Entendeu? Você não ter canal, você pode sim chegar nas empresas e batalhar. Se você é batalhado duro, você consegue. Que era o que a gente tá falando. Se você começar a fazer errado, lá no final não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Ô Danilo, deixa eu só interromper rapidamente. A gente tem um mimo aqui e acabamos passando, né? Queria que você abrisse aí. Exatamente. É uma lembrança que o podcast dá a todos os seus convidados. Olha com meu nome, que beleza. E aí eu queria que você abrisse, inclusive, porque daí a nossa produção já providencia uma Se tiver água que passarinho não bebe, que eu sei que o Johnny guarda aí. Tem. Por favor, Marquito é especialista nesse providenciamento. Eu quero. Ou nessa providenciação. Que é uma Puro palavra sem gelo. Que permite qualquer tipo de arranjo gramatical. Aquela ardida. Muito obrigado. Imagina. Ô Danilo, das coisas que você já abordou na sua fala aí, nas suas falas, eu acho que alguns aspectos é legal a gente destacar. Primeiro, a necessidade de capacitação, né? Você... Com certeza. E às vezes a sociedade não enxerga isso. E a gente que também, durante muitos anos, viveu exclusivamente de música, nós vivemos um tempo só de música também. E era comum, ainda hoje acontece isso, mas as pessoas, amigos, parentes, chegarem até você e falar assim, e aí, já está trabalhando ou está só tocando? Sim, foi o que eu fiz a piada que meu pai falou, filho, vai procurar um emprego. Eu falei, mas eu tenho emprego. Tô trabalhando? Aí eu falei, vamos fazer plim-plim, acorda, vamos fazer plim-plim, tá aí. Eu falei, pai, calma, que agora eu vou aprender a gerir minha carreira. Eu precisava concentrar todos os meus esforços na técnica, na evolução do instrumento, para eu poder... Que era o que eu queria na época. Eu queria tocar guitarra, Johnny. Eu não tava nem aí pro resto. Eu só queria tocar guitarra. Eu queria tocar Cowboys from Hell do Pantera, Steve Vai, eu queria tocar música brasileira, eu queria tocar tudo. E eu convivia com as pessoas mais velhas do que eu, que já trabalhavam com isso. Eu lembro quando eu cheguei aqui, eu conheci um guitarrista que chamava Álvaro Pereira, do Cabala, um senhor farmacêutico, dava aula no FMT. Eu vi ele tocar Time do Pink Floyd igualzinho na minha frente, no quartinho do fundo da minha casa. Olha a banda, ele, Smith e Sandrão. Nossa. E eu era o tecladista. Sério? Tecladista pé de galinha. Ah, 3 dedos. Né? Faz um improviso aí, Danilo. Pé de galinha, mão direita, né? Mas eu tava que a outra ali. tava escorada aqui, dos comandinhos. E tomando cana, né? Aumenta o volume, dá um bend. E aí, os caras me empurrando pra frente. Pô, Smith, meu professor, que Deus o tenha. Quando ele morreu, eu fiquei 3 dias de luto. Cara... Quando me contaram que ele faleceu, eu... Um momento. Todo. Aí você sabe que... Eu sou um grande consumidor da iguaria. E aí, ó, tá aqui, ó, os canaviais, o fazendeiro que plantou a cana, Olha, o cara do alambique, a cadeia produtiva. Tá aqui, ó, no meu copo. Para de beber que você vai ser responsável por muito desemprego nesse Brasil, viu? Não faça isso. Viva o setor produtivo do agro. Os caras movimentam o país e dá essa cana maravilhosa que a gente bebe. Amém. Meio de exportação. E aí, Johnny, eu nessa aí de estudar e os caras me empurrando sempre para eu ir para frente, porque ser músico é muito difícil. Não é mole, não. Você tem que estudar, você tem que comprar equipamento decente, você tem preconceito, sim. O preconceito da minha época era músico é maconheiro. Porra, como assim? E outra, o maconheiro não presta para trabalhar. Pô, eu conheço muito cara que é usuário e toca muito e trabalha, é empresário e é 1000 por hora, sabe? Cara, eu acredito na cadeia produtiva, no cara que quer vencer e o cara que quer transformar o mercado, o meio. Se eu melhorar e eu for exigente com o meu trabalho, o mercado acompanha. Se eu e você tivermos exigência e tiver competência, o mercado ele vai mudando. Olha o que a Cia Sinfônica, adoro todos eles, a família Carvalho, o Fabrício, o Eduardo, né? A irmã, Álvaro, a Priscila, né? Priscila. Eu vi a Priscila tocar uma vez num casamento, fui tocar. Eu nunca vou esquecer daquilo.
ela tava cantando, assim, ela começou a cantar, assim, ela pegou o violino afinadíssimo no último, padrão de excelência, que não existia na época. E era Onis no teclado, Onis Miguel maravilhoso. E ela cantando. Eu lembro que todo mundo começou a sair da igreja e ela começou a cantar. Aí, não, ela tava cantando uma música, acho que era Whitney Houston, não sei, uma dessas cantoras. A hora que ela abriu, ela começou a cantar, o povo parou de andar e começou a olhar ela tocar, a cantar. E o padrão de excelência que eles construíram, o mercado mudou por causa de profissionais competentes que levam muito a sério. E assim, você chega lá, cara, você monta um repertório e assim, eu lembro de eu tava tocando a música do Pink Floyd, que tem o The Wall, aí o The Happiest Days of Our Lives, que é o meio que ele canta ali falando do professor, lembra que tem a história do professor? E tem o final, The Wall, parte 2, né? É um conjunto. Eu tirei isso com a minha banda pra tocar. E assim, cara, Johnny, eu fui estudar pronúncia pra aprender a cantar a música e saber o que eu tava cantando. Aí eu assisti o filme. A minha esposa fala, você ficava estudando essa música o dia inteiro, eu cantava, eu ouvia o dia inteiro. O Sultans of Swing eu cheguei a ouvir o dia inteiro. Até hoje não consegui decorar, que ela conta uma história. Aí eu ponho o tablet lá. O Berê também, não conseguiu decorar. Então é muito sério, sabe? Aí você chega lá, você toca aquela obra de arte. E assim, a minha banda, modéstia à parte, é massa demais. A galera toca o rock and roll de verdade, né? E aí a gente termina de tocar o Pink Floyd e o cara tá lá, toca Raul, toca não sei o quê, também tocamos, entendeu? Mas, não, cara, não vem pautar o meu trabalho. Eu nunca fui na sua empresa pedir desconto e nem pedir para você fazer de graça para mim. Aí não é porque você tá lá pagando o cover miserável, né? Que geralmente o dono de bar não passa pro músico, que é um direito do músico, né? O cover é do músico. O cover é do músico, 100%. Exatamente. O único cara que eu conheci que fazia isso era o Zé do Clube de Esquina. Um grande abraço pra ele. Eu cheguei a tirar 3.600 de cachê, com o bar lotado. É meu direito. Pronto. É meu. Você foi lá pra curtir o bar e ver o meu show. Entendeu? O músico, ele tem o direito da verba do governo. É um direito meu, da minha classe. Eu trabalhei, eu estudei para isso, entendeu? Aí o cara fala, não, porque da cultura. Sem cultura não existe vida. Direito à educação, cultura, segurança e saúde. Entendeu? Não me venha com essa conversa, com a narrativa de que não, você tá... o dinheiro dia para a saúde. Não, tem o dinheiro da saúde e tem o dinheiro da cultura. Exatamente. É um direito do cidadão exercer sua função na cultura e é um direito do povo e assistir um grande espetáculo. Exatamente. Entendeu? Olha o Flor Ribeirinha onde é que tá. Agora que tá lá, Ribeirinha é o máximo. Mas quando tava no quintalzinho da Domingas, ninguém queria nem saber. Ah, isso é chato, rasqueado. Agora que os caras estão lá, campeões mundiais, bicampeões mundiais, com um padrão de excelência sensacional. Edmilson Maciel, eu chamo ele de professor, né? Eu vi ele tocar esses dias assim, a hora que ele saiu, o Edmilson entrou, o artista, surreal, Johnny. Ele vira outra pessoa. Realmente ele incorpora. Ele incorpora, igual o Anselmo Parabá da banda Mandala. Ele é o Anselmo ali, a hora que ele pega o microfone, ele virou. E ele fala isso. Agora eu vou ali, eu vou virar o artista, entendeu? Isso aí pra mim foi natural, na verdade, né? Eu sou escorpiano com ascendente escorpião. Então eu sou artista por natureza. 24 horas. 24 horas, escorpião. É verdade. E tem um detalhe também, Danilo, assim, que as pessoas às vezes desconhecem, é que ser músico exige um investimento pesado, né? Equipamentos, o encordamento, hoje, se for comprar, é 300, 400 reais de encordamento. De contrabaixo é R$1.000, mano. Você tá louco? Você não vai comprar porcaria, né? E assim, eu vou no consultório do meu dentista lá, o Peter, ele é um grande abraço, extremamente competente, gentil, estudou comigo na época da juventude, bem sucedido, trabalha com a esposa e a filha no mesmo consultório ali no Jardim das Américas, eu adoro ele. Aí, não, lá é caro. Não é caro. Você que não tem dinheiro para pagar o que o cara merece. E aí eu vou lá, tratar lá. Ele tem a melhor cadeira, o melhor equipamento. A filha dele, linda, lá trabalhando, pegando o legado do pai, o profissional. Quase vacilou, eu já dei uma cutucada, né, no amadorismo ali. Aí ela já ficou toda nervosa. Mas, assim, excelentes profissionais. Então, ele tem a melhor cadeira, o melhor broca, o melhor luzinha que vem, o óculos especial. A mulher fica com caninho sugando a baba da minha boca, ali parado, sabe? Então, por que o músico não pode ter isso? Se o músico não tiver as mesmas condições do advogado, do dentista, do médico, vai trabalhar como? Vai entregar, né? Aí o cara chega lá, quer exigir. Lembro de uma situação tocando Trio Tocandira, Frog e Berê, maravilhosos, Jazz Fusion antissocial.
Mas era a década de 80. Aí tocamos das 11 da noite até 2 da manhã, a década de 80. Sting, Tears for Fears, com Berê tocando baixo, cantando maravilhoso. Aí chegou 3 da manhã, chegou a hora do jazz antissocial, que a gente quer tocar porque a gente gosta, né? Tamo lá tocando, aí chega o cara, 3 da manhã, senta lá com a mulher na mesa, ele, pô, eu paguei aqui pra vir ver década de 80. Eu falei, amigo, você... Aí o cara falou, amigo, já tá tarde, já tocamos a década de 80. Não, mas eu paguei. Aí eu peguei o microfone e falei assim, quanto você pagou? Paguei R$ 15. Eu falei, toma aqui 30 pra você ir embora, meu irmão. Sério? É. Mas eu falei, não me desrespeita não, cara, você tá Exatamente, louco. respeito tá louco, é bom. Sabe? Não deixa seu filho subir no meu palco, pegar no meu equipamento. Eu paguei de... Se seu filho derrubar, você vai pagar? Ou você vai ficar com papo furado? É igual o meu carro, sua moto. O cara chegou gasolina, lava a minha moto, cara. Tira a mão do meu equipamento. Não suba bêbado. Fica de longe. Contenha seu ímpeto. Sabe? Aqui tem estudo, tem trabalho. Johnny tem muito trabalho, muito suor. Sangrei tocando já. Toquei... E os nossos instrumentos, eles têm ainda... Não é só um valor... tem o valor comercial, emocional, tem o emocional, né? Olha aqui. Aquilo Alguns dos nossos instrumentos Você aqui. conhece? Não consigo parar de olhar. É. É aquele baixo lá, pelo amor de Deus. Contrabaixo, enfim. Aquele assim. baixo, sabe o que eu sinto quando eu olho aquele contrabaixo? Um Lamborghini, mano. Uma Ferrari. É a mesma coisa. O equipamento bom. Eu lembro que o meu irmão tinha 7 teclados. Ele comprou um órgão Hammond, né? E, cara, por quê? Porque a hora que liga, com aquele timbre, vai tocar o Dire Straits lá, você... Aí o cachê deveria subir, né? Mas não sobe. Mas o show, pra quem tá assistindo, é um prazer. Eu lembro da gente tocando com 2-1. Ali eu vivi uns momentos maravilhosos. Na boleia de caminhão, com a lua cheia, na campanha do Riva. A gente tava lá no interior e tava aquela lua cheia e nós começamos a dar um som de merda. Caixas Fran, com equipamento. Eu lembro que minha guitarra ligava no... Tinha um plug na boleia do caminhão, você enfiava ali, tipo... Mentira. Não tinha amplificador. Então, aí a gente tocando Amor Perfeito sob a luz do luar. E eu olhando meus irmãos que dividem marmita comigo, que comem e estão prontos para qualquer parada. Terminava de tocar e ia para outro lugar. A gente ficou 3 meses nessa aí. E eu olhando meus irmãos e assim, excelente, excelente. Nós tocando. E nós tocamos em Barretos, mesmo padrão de excelência, mesma postura profissional. Quando eu cheguei lá, eu lembro, era tudo bagunçado e a galera tocava bem, mas não era estudado. E eu era muito estudado na época. Eu tocava e a galera foi pegando gancho, porque eu era chato, entendeu? Te tendo como exemplo. E eu falei que tem que pagar ensaio, porque o músico não é obrigado a ensaiar. Eu só ganho cachê para trabalhar naquele momento. Fora daquele lugar, eu vou trabalhar para você, você tem que me pagar meu combustível, meu chegar. E a galera começou a ter consciência de que uma empresa vai funcionar, no caso de um show, o show vai ser bom se você ensaiar. 8 horas por dia, igual o Circo de Solé. Aí quando chega lá, cara, eu lembro que 2-1 a gente não se olhava. O show estava pronto. E como eles pagavam o ensaio, a gente fazia questão de ensaiar. Porque no fim do mês, amplificava a renda. Eu já ganhava o cachê ali e o Beto... mais o adicional ali, e o Beto, maravilhoso Beto, adoro ele, meu candidato, ele viu... Agora é seu deputado. Agora é meu deputado. Ele viu que o benefício para a empresa... era investir naquilo ali. Que você só ia crescer. Cara, a gente tocou em Barretos 4, 5 vezes. Com Sunshine, Gabi Som. Eu lembro que desceu a cadeia produtiva de novo, né? Os caras tinham um backline reserva no caminhão do lado. E o hold ficava ali. Aí eu chegamos para tocar, tinha um hold para cada músico. Olha o padrão de excelência da empresa. E aí o hold veio e falou assim, eu sou seu hold hoje, meu nome é tal. O que você quer usar? Eu falei, o que você tem? Ele falou, tenho tudo. Tenho JCM, Falei, quero JCM. Ele falou, quantos? Falei, como que você monta? Ele falou, eu posso montar 4 cabeças com 4 caixas para você. Falei, é isso que eu quero. Caraca! Aí ele saiu com os equipamentos, aí veio os carregadores, trazendo os equipamentos. Aí o Vani, o que eu vou usar? Eu falei, usa o que você gosta, o Hardtech lá, bota lá, não sei. Cara, eu lembro que ele batia o misão do baixo assim, o palco tremia inteiro e vinha uma energia de baixo, que é aquela coisa que o músico, a magia. E a gente começou a tocar. Aí o cara ligou e um dos cabeçotes tava com problema. Ele desce e traz outro. O cara veio com outros carregadores. E a gente tocando assim. Eu lembro da gente tocando, que a gente tocava Money for Nothing do Dire Straits, Born to Be Wild, Hotel California. Na época que não tava ainda no sertanejo universitário. Então o sertanejo tinha uma conexão com rock antigo, country, né? Com né? country, né? Eu lembro da gente tocando Hotel California. Eu chorei de emoção. Com a gente tocando, né? E assim, tipo, na exposição de Goiânia, não era qualquer um que tocava lá.
Eu lembro que não tinha ninguém. O palco tinha 100 metros, Johnny. E não era um, eram 3, um do lado do outro, na exposição de Goiânia. Eu nunca vi aquilo ali. Um padrão de excelência absurdo. E eu orgulhoso da gente estar tocando ali, né? E não tinha ninguém. Os portões estavam fechados. A hora que abriu os portões, pensa 80 mil pessoas entrando ao mesmo tempo, assim, para ver o show do 2x1. Eu lembro que os músicos vinham de outra cidade para ver eu tocar, na passagem de som. Nunca vou esquecer disso. Eu falei, cara, eu tô com essa bola toda. Os caras viam, assim, 4 caras ali na passagem de som. Você que é o Danilo Mareiro, a gente pode subir no palco, ver seu equipamento. Os caras falaram de você. Não, ainda acreditava. Caramba, Não dá pra acreditar nisso, né? São coisas que a sociedade, às vezes não desconhece, Não, né? desconhece. Tudo que isso aqui é novo. Não tinha internet. O celular ainda era o Nokia. E aquele que abria o... Esse era o chique, né? Era o Motorola. Tinha o flipzinho ali, eu Pô, esqueço o o nome também. flipzinho, Então, não tinha StarTAC internet. Elite. StarTAC Elite. E assim, isso era do boca a boca. Cara, eu vi o cara... Eu lembro, sabe do quê? A gente tocando em Rio Verde, Goiás. Foi a primeira vez que eu toquei para 60 mil pessoas, 80 mil pessoas. E assim, o Beto e o Ivan com o Júnior, começaram a fazer assim, aquele mar de gente, até o final, atrás da mesa de som. E a gente encerrava com Bort e o Bill Wide. E aí, Johnny, eu tava comendo com farinha, né? O rock and roll, né? E tudo. E aí, no final, terminava o show, eles saíam de cena e eu ficava fazendo um solo de guitarra para eles sair. E tinha uma passarela de uns 100 metros, que é lá na frente, a gente com transmissor. Eu, Cabelo e Vaniel. Fomos lá pra frente. Aí lá no final, assim, eu ajoelhei no chão, solando com a minha guitarra. E aí veio aquela fumaça e papel picado. Pá, e o povo tudo olhando assim. E o cameraman me filmando, né? Pá, não sei o que, pai, tchau! Encerrou a música, o cameraman saiu correndo. Ele veio assim, cara, me dá essa palheta, pelo amor de Deus. Sério? Cara, me dá essa palheta, que solo de guitarra incrível, cara. Nossa, era maravilhoso, cara. Maravilhoso. Essa emoção, só quem vive sabe o que a base do meu estudo me deu. Eu lembro quando eu fui pra Argentina com a Arena Country, o Paulinho não ia poder ir. Eu tive que substituir ele, eu tive que tirar 40 country em 3 dias. Não, e não é o country xenhenhen, era o Alan Jackson. As coisas foda. Outra técnica. Aí eu era completamente mané nisso aí, né? E aí eu ligava pro Paulinho, e essa música, como é que eu faço? Aí ele fala, você usa a técnica tal, faz assim, não sei o quê. E ali eu fiquei sem dormir os 3 dias, fui pra Argentina com eles. Aí chegamos lá, eu sou sortudo, né? Eu ia pagar o mico perto dos americanos, né? Chegamos lá, deu um vendaval, tava menos 13 graus. Nossa. Aí, o músico é uma merda, né? Chegamos lá pra tocar e aí fomos jantar, né? E o cara... É tudo à vontade pra vocês. A gente é artista internacional, né? Os brasileiros, né? Aí foram liberar tudo o consumo pra nós. Sentamos no bar, aí chegou a garçonete argentina, linda, maravilhosa. Senhor, vocês querem beber o quê? Eu falei, tudo. Traz todas as cervejas. A gente tava em 13, a banda. A Arena Country tava, né, em 13 ou em 9, não lembro. Chegamos lá e uma cerveja para cada um lá e vamos escolher a tal, que já que a gente não conhece, né? E vamos bebendo. E nessa aí deu um vendaval e destruiu o palco. Nossa. Aí o show foi dentro do hotel, que tava todo mundo hospedado. Johnny, imagina, no mesmo saguão do hotel, todo o público em volta, em silêncio, para ouvir a gente tocar. Americano, espanhol, português, uruguaio, argentino, todo mundo tocando country. O cara tocando violão dobro, acústico, todo mundo conseguia ouvir. Ficava calado, todo mundo para ouvir. E aí, quando a gente chegou, começou a tocar junto, eu mal educadão, né? Cheguei, e o cara olhou para mim e fez, falou assim... Nem precisou falar nada. Aí eu já toquei baixinho, aí ficou eu e o Rodrigo tocando violão, né? E não dava para tocar percussão, nem teclado, nada, e ficamos tocando lá na roda dos caras. E, Johnny, a energia... E veio os caras jogar baralho na hora, expulsaram. E quando a gente começou a tocar, uma mulher falou lá, vocês são os brasileiros? Vocês são os brasileiros? Sim, somos brasileiros. Vocês tocam sertanejo? Sim. Tocamos fio de cabelo. Johnny, o lugar veio abaixo. 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 Como se a gente fosse o artista da bola da vez, a música brasileira. Ou seja, né? Ou seja, a diferença. ou seja, estamos no festival de country, chega lá, porque o sertanejo e o country é a mesma coisa, ainda Sim. mais uma moda antiga, né? O pé no country violento. Que é o cowboy, né? O cara do campo, né? Que tocava.
eles viram a gente como o representante do sertanejo. Ninguém tocava sertanejo. E a gente tocou Estãozinho Chororó, tocamos Muito Prazer em Revê-lo, Você Está Bonita. Cara, Mineiro, só Marciano. lágrimas do povo lá de fora. Vendo, parou tudo. Pararam de tocar o country pro Arena tocar o sertanejo, velho. Olha a Foi Deus que resposta. interviu, né? Não, e eu ia pagar um mico tocando lá no palco. Com umas Com as técnicas diferentes. técnica de merda. Amadorismo. Aí eu falei, Deus é bom demais comigo, né? Inclusive, você falou durante o nosso bate-papo de hoje aqui que você, o seu vibrato, né, da guitarra, você aprendeu com o Paul Gilbert. Que é do Pink Floyd, né? Não, o Paul Gilbert é do Mr. Big. Mr. Big. Do Pink Floyd é Deus na Terra, David Gilmour. David Gilmour, né? É por isso que eu... A gente toca a música Comfort Be Numb, toca várias, né? Não dá pra explicar, Johnny, a magia do cara. Eu fico pensando quando ele compôs e gravou com a banda dele. Aquele momento no estúdio onde eles estavam gravando. Imagina a magia, cara. Eu falo pra você que se eu fosse no show desse cara... Eu fui no show do U2, eu chorei igual criança, eu fico até emocionado. Fui no Iron Maiden, Johnny. Quando acabou o show do Iron Maiden... Ninguém foi embora. A gente sentou no chão e começou a chorar. Ai, fiquei emocionado. Sério mesmo? Muito foda, John. Muito foda. Até engasgo. Vou até tomar um gole de cachaça. Faz tempo isso? Faz tempo. Fui pra Brasília no show da Iron Maiden. Cara. E o artista tem essa coisa, né, da emoção, né? E é importante que as pessoas sensibilidade, vejam isso. O leigo cara. também. Ele Sim. não sabe o que tá rolando. Ele sente, né? Mas eu vejo as pessoas chorarem de emoção. O cara que não toca nada. Ele é advogado. Eu tenho fãs que seguem a gente, minha banda de rock, que trabalham com outra área, mas fazem questão de ir sozinho pra assistir nosso show, pra bater papo com a gente. E eu aprendi a ser gentil, né? Antes assim, com quem é chato, eu sou chato, né? Tem uma história ótima de olhar lá, Danilo Bareiro. Cheguei, toquei no Edgar e saí de lá 3 da manhã. Aí a banda, vamos tomar cerveja ali na Mato Grosso, no Gato Negro, Gato Mia, sei lá. Vamos lá tomar cerveja. Falei, vamos, agora é minha hora de lazer, né? E a mulher ligou, onde você vai? Eu falei, vou pro bar beber. Eu tava trabalhando. Agora eu vou beber e jogar a conversa fora. Aí cheguei lá, né? Aí chegou o cara com a garrafa de sinuelo na mão, né? Bêbado. E aí, você que é o Danilo Bareiro? Eu falei, sou eu mesmo. E aí, você vai lá pegar a guitarra e fazer um som pro seu truta? Eu falei, primeiro lugar, você não é meu truta. Segundo lugar, não tô mais trabalhando. Você acha mesmo que eu vou lá pegar meu equipamento pra montar, pra tocar pra você? Sério? Mandou no peito. Cara, Johnny, sabe, você tem que aprender a ser gente, né? Ser educado, entendeu? Né? Eu sou extremamente arrogante com quem merece, entendeu? Já fui com quem não merece também e peço perdão. Já pedi perdão pra muita gente. Tem que aprender a ser humilde. Você vai trabalhando com as pessoas e outra, você vai envelhecendo, tendo filhos e você vai ver como seu pai foi o cara pra você, entendeu? Como ele trabalhou, sua mãe trabalhou pra você. Você começa a ver que essas pequenas coisas são as grandes coisas da vida, né? Não é aquela fritação de guitarra, é aquele amigo que divide, que ganha a mesma grana com você, que batalha atrás de emprego pra você, tá, entendeu? Que divide as finanças pra comprar um equipamento. Pô, o Jean dividiu 40 mil de equipamento comigo. Fomos lá na Megasom, ia comprar um nacional. Aí eu sou muito amigo dos caras da Megasom, um grande abraço. E aí eu sou atendido pelos donos, pô, quando chego lá, e pelos caras, sabe, eles me conhecem, tenho desconto de luthier lá, os caras me respeitam, faço vídeo pra eles. E cheguei lá pra comprar o nacional, ele, não, compra esse aqui, importado, é mais caro, mas vai durar. Aí fui lá, falei, Jean, vamos comprar, quanto que é? 40 mil. Vambora, papai, bota aí, não atrasamos uma prestação, até chegar a pandemia, né? Aí muita gente passou fome. Eu só não passei fome porque tinha a empresa da minha esposa e tenho meus pais também, né? Porque se eu não tivesse minha esposa e família, eu fosse músico que toca em bar, eu ia morrer de fome. Eu ia comer a cesta básica, inclusive eu peguei e doei para quem precisava, porque eu não estava precisando, né? Você fez um trabalho fenomenal com o Eliton Berê nessa época, né? Maravilhoso, entendeu? Joey, Fabrício. Passava fome. O músico passava fome. E assim, teve gente que passou. E assim, eu vejo aquele meu irmão tocando violãozinho, voz violão lá no Coco Bambu. Que orgulho, cara. Trabalhador. Que orgulho. O cara estudou para estar lá, pode não ter estudado, mas ele tem a pré-aptidão para trabalhar com a música. Sabe, quem tá lá vendo o show desse músico do cotidiano, que toca no shopping, que toca...
tem que valorizar, porque o cara tá lá trabalhando, entendeu? É um trabalho sério. E outra, você tá lá gostando do Zé Ramalho, Sim. do Caetano, do sertanejo, o cara tá lá se desdobrando para atender, entendeu? Aí eu não atendo pedidos se eu não disser a palavra mágica. Você pode, por favor, tocar aquela música para mim? É isso, ah. Agora eu quero que você toque aquela. Não, vai para sua casa, compra o disco, rapaz. Coloca no YouTube aí. Não, e aí o cara pede uma, eu toco. Pede outra, aí eu não toco aquela, eu toco outra. Aí pede outra, aí eu já falo, mano, vai comprar seu disco, deixa eu trabalhar. Eu nessa minha trajetória artística e cultural, de políticas públicas e tal, a gente aprende nos livros muitas coisas importantes, mas que na prática elas precisam ser ajustadas para ser executadas, né? E aí uma das coisas que eu li nos livros foi que respeito não se... Quando você precisa impor, exigir que seja Não é respeitado, mais, é porque você está falhando em algum momento que a pessoa não está tendo esse respeito de maneira natural, né? Exatamente. E aí, eu sou um cara que é muito raro eu pedir respeito, assim, exigir respeito, chegar nessa circunstância. Eu prefiro me afastar daquele meio que não está me respeitando, que eu me sinto desrespeitado. Só que aí você está falando sobre isso em várias ocasiões que ocorreram e eu entendo o seguinte: o desrespeito, ele não é um problema de quem está sendo desrespeitado. Ele é um problema de quem está desrespeitando. E se a pessoa está te desrespeitando, é porque às vezes é a cultura dela, é o comportamento, é a criação que ela teve, enfim, o meio, o ambiente que ela cresceu, que faz com que ela desrespeite, inclusive quem merece muito respeito. Exatamente. Sabe? E aí, nesse sentido, você cobrar, você enquadrar o camarada é o mínimo que você faz. Exatamente. Você fala, rapaz, se recolha a sua insignificância, seu Exato. idiota. Escuta essa. Rick Matschneiner Chapada, eu era diretor de palco, cuidando de Capital Inicial. Os caras fecharam um contrato meses antes e no contrato tinha todos os pedidos. Aí, cara, ele tá pedindo 12 carregadores. Eu falei, então dê. Se ele sabe o que ele tá pedindo. Aí, não lembro quem falou, cara, esse produtor do Capital, ele é muito chato. Eu falei, não, ele é competente. Ele não pode se dar ao luxo de vacilar com uma banda como o Capital Inicial, que está nas paradas de sucesso há 40 anos. Então, buraco é mais embaixo. Não, eu contratei 9 carregadores. Eu falei, não, é 12. É o que está no... É o que está no contrato. Ah, não tem. Eu falei, eu vou dar um jeito, a gente dá um jeito. Vamos trabalhar, vamos atender exatamente. O cara já chegou extremamente estressado. Por quê? Ele deve lidar com um bando de amador. Né? E nós fizemos o padrão de excelência que eu queria fazer. Eu lembro que quando eu queria trabalhar com isso, com o backstage, eu não sabia como eu ia explicar para o cliente que o sucesso dele depende do cronograma ser cumprido, do hold estar lá cuidando do músico, de o público ver que não tem vacilo, que não tem LED queimado, que não tem... Então você tem que ter um produtor, diretor de palco, que vai cuidar daquilo que você não pode cuidar, entendeu? E assim, isso aí eu já me ferrei porque, como diretor, eu não pude ser músico e o artista. Aí quando eu cheguei para tocar, eu já estava com a cabeça no... Né? Assim, dessa vez foi menos, porque eu contratei 3 holds excelentes. Cara, você arregaçou lá. Você Então, estava lá, né, Joey? Eu não fui lá. Eu tá por conta do mestrado, por conta dos compromissos. Cara, O você, meu sem cliente veio me dúvida, foi agradecer. Você fez um show espetacular, quero deixar registrado aqui. Cronograma, Johnny. Cronograma. E outra, o cara tá lá para ser atendido. Eu lembro, sabe do quê? O banheiro não funcionava. Porque a caixa d'água tava... O cano tava estragado. Cara, e agora? Eu falei, peraí. E aí, você conhece algum encanador aqui na Chapada? Conheço, tem o telefone do brother aqui. E aí, beleza? Tá trabalhando? Não, eu tô aqui de boa. Vem aqui arrumar um negócio aqui pra mim. Caminhão-pipa. Traz o caminhão-pipa aí. Lava tudo aí. Arrumei o banheiro em questão de meia hora. Aí. Imagina o Dinho Ouro Preto vem lá da turnê dele e ele come alguma coisa e dá um piriri nele. Ele vai cagar onde? No banheiro químico? Entendeu? Então, cara, o Queen Cover, você assistiu o show daqueles caras? Assisti. Pelo amor Incrível. de Deus, eu chorei de emoção. E aí, eu tava com minha banda e vários amigos, vários fãs. A produtora, esqueci o nome dela agora, deu a coxia da esquerda para nós. E a produção ficou lá e ela deu a coxia da esquerda. Eu peguei, coloquei uma linha para delimitar os meus convidados, ninguém passava dali. Foi Alcimar Moretti? Alcimar.
excelente profissional, maravilhosa, espetacular. Inclusive, a gente Padrão de excelência. tá pegando no pé dela para ela vir pro podcast. Ela não veio ainda. Queria que você usasse a lente da verdade e fizesse um convite para ela que eu vou recordar. Alcimar, venha. Você merece estar aqui. Você é excelente profissional. Trabalhei para ela esses dias. Ela é de uma competência absurda. E ela tem a mesma mentalidade que eu tenho, eu acho, né? Porque eu acho que ela é melhor do que eu ainda. Com certeza. As pequenas delicadezas com o trabalho que você vai fazer para o seu cliente. É o seu cliente. Isso eu aprendi com a minha mulher. Meu amor, respeita o dinheiro. E o seu cliente que paga suas contas. Faça tudo. Você nunca deve ser problema, você deve ser solução. Até o problema chegar para o seu cliente é porque foi incompetência sua. Não pode chegar. O seu cliente tem que chegar lá e ele não sabe de nada, ele só sabe do glamour. Entendeu? Eu lembro do como que é o nome do cara do Rick Martinez? O Éder Messiano. O Éder. Ele subiu no palco para me agradecer. Subiu. Isso. Hoje você é Deus no céu e Danilo na terra no que se refere à produção artística. Inclusive, quero te agradecer que foi você que me levou para trabalhar com eles. Eles queriam alguém para a banda para tocar. Eu falei, não, banda para tocar. Eu vou passar um nome de quem vai coordenar as contratações dos regionais e, se você precisar, ele coordena toda a produção de palco na relação com os artistas nacionais. Quem que é? É meu compadre Danilo Bareira, anota aí e liga para ele. Eu lembro, 2019. Sabe do quê? Isso mesmo. Eu lembro, sabe do quê? Quando vinham tocar as bandas de fora, Paralamas, aí as bandas, geralmente meu irmão tocava com Brigadas do Rock, linhas de montagem. A gente só tomava no rabo. Som de merda. E aí você não podia mexer, você não podia... Aí eu penso o seguinte, você como organizador de um evento, você traz o cara de fora, aí você coloca as bandas para tocar. Você quer pagar mico com as bandas regionais se fudendo no palco, um som de merda pro seu cliente que tá lá pagando ingresso? Eu sempre pensei assim. Então, eu vi que... Um abraço à equipe do LAD aí, internacional, os caras ali. Então, eu sei que o cara tem a mesa digital, ele salva a cena. Então, deixa o palco dos caras para trás, bota um pouco de iluminação para nós aqui, e a gente monta ali, traz um tablado móvel, bota a bateria, passa o som de manhã, que é para deixar do meio-dia até a hora que os caras quiserem passar som, que eles vieram de fora, entendeu? Eu deixo os caras fazer o som deles, montar a iluminação. E eu passo com minha banda 9 da manhã. Entendeu? Vou lá e passo. Não tá, os caras não podem vir. Então eu passo, Johnny. Eu pego o contrabaixo, já levo. Pego a bateria, já levo. Levo com meus hold. Meu hold é baterista. Ele passa o som pro batera. Monta o set dele. O outro toca baixo, o Porcão toca baixo, vai lá, toca baixo. Então eu já penso nisso. Por quê? Porque os artistas da terra, eles têm que ser respeitados do mesmo nível que o cara que veio de fora. Os caras de São Paulo vieram, como que era o nome da banda? Tieiro, o nome da banda, os gordinhos. Toca muito bem. Eu tratei eles como rei, mano. Eu tratei o Queen Cover como rei. Os caras estavam com o meu telefone direto. O cara do Capital eu tentei, mas ele tava muito estressado. Entendeu? Por que ele estressou? Cara, não sei, Johnny, não me importa. Já chegou assim? Eu sei que eu preciso aliviar pra ele, entendeu? E assim, era muita gente falando ao mesmo tempo. Eu falei, não, a partir de agora você vai falar comigo. Que a Alcimar falou, Danilo, o cara do Capital, você pode resolver? Eu falei, claro, tô aqui pra isso. E aí eu falei, a partir de agora você não vai falar com mais ninguém, você vai falar comigo e eu vou resolver pra você o máximo que eu puder fazer. Não tava na minha alçada cuidar de vocês, mas eu vou fazer porque, Johnny, eu tenho que fazer. Porque aquele nível de evento vai mudar o mercado. Se o mercado mudar, eu ganho mais dinheiro. E você ganha mais dinheiro, e o meu road ganha mais dinheiro, e o cara do hotel ganha mais dinheiro, e o cara do shopping ganha mais dinheiro. Entendeu? E o restaurante ganha mais dinheiro, e Chapada ganha mais dinheiro, entendeu? A cadeia produtiva, ela depende que o evento funcione para que... E outra, se você coordenar tudo, é melhor ainda. Entendeu? O empresário lá do boteco, ele tem que ter consciência de que ele vai ganhar dinheiro se ele fizer um trabalho excelente, coordenando com o evento que está rolando comigo, e todo mundo tem que ser respeitado. Eu vi a banda The Showmanos, meu aluno Dito, hoje não é mais meu aluno, que já está tocando guitarra bem bacana. Foi o melhor show que eu vi eles fazer. Por quê? 2 cabeçotes JCM, meu hold, um para o guitarrista, outro para o cantor, outro para o baterista. Assim, ó. A bateria mexeu, o cara tá lá. Sabem trabalhar, sabe que eu sou chato. O que aconteceu? O show foi sensacional. Gerhel, maravilhosa. Já viu ela cantar? Cantora de heavy metal. Eu não vi.
Ela comprou um figurino só pra aquele show. Aí eu vi. Lindo. Eu tava de preto. Olha a Linda. mentalidade da mulher. Não, e cantando. E o show da banda dela. Eu saí pra filmar, porque a Cris é fã dela também. Eu desci do palco e tava aquela neblina, lembra? Fechou, né? Neblina sem frio. Olha a mágica de Chapada. Não, Ela olha filmou a aquilo? sorte. Olha a sorte. Eu filmei, foi tudo filmado, filmamos tudo. Eu contratei o Joey, do grande abraço, Joey Fagundes, pra filmar o show da minha banda também. Tocando com a iluminação do Capital Inicial. O cara deixou a gente usar. O cara deixou eu entrar no camarim pra conhecer eles. Pô, eu queria conhecer o Ives Passarel, que é o guitarrista da minha infância, da banda Viper. Quando eu tinha 10 anos, ele já estava em turnê na Europa e no Japão, tocando heavy metal com o André Matos, falecido, que Deus o tenha. Olha o nível do artista que veio. Aí ele não veio, pegou Covid. Pô! E eu fiquei frustrado demais, velho. Mas, cara, só de ter o Dinho e a equipe dele, a galera... Pô, os caras estão há 40 anos na estrada aí, mano. É muito que sério. respeitar, né, Não, e irmão? outra, liga a rádio. Daqui a pouco tá com uma música deles. É. Eu vim pra cá ouvindo Meu Caminho é Cada Manhã, que não é deles, mas ele gravou e ficou ótimo na voz deles, sabe? É muito sério. Tem gente que conhece só com eles, inclusive. Exatamente. Então, é muito sério. Esse nível de artista que você tá falando, o Capital Inicial, o Traje a Rigor, tem ali o Uba. É. Eu fui comer peixe lá na Toca do Coelho, um grande abraço ao chefe, que eu adoro lá. Toca do Coelho ali na São Gonçalo, né? Fui lá, tava o Uba tocando. Ele é aquele baterista maravilhoso. Canta muito, que Anderson? canta isso. Um grande abraço pra Ele ele. canta mais do que qualquer vocalista. O Uba é o guitarrista, é. O Uba é o guitarrista. É o guitarrista, o Branquelo. Tive com ele na Osteria em Chapada agora, um mês Adoro. atrás. Eles começaram a tocar roupa nova. Minha mulher ficou enlouquecida com eles tocando roupa nova. Cara, imagina, você vai comer peixe lá no São Gonçalo, peixaria excelente. Aí tá lá um artista do nível do Uba tocando roupa nova. Quando a paixão... Não... Até arrepio. Aí, cara, é o mesmo nível. Dei estrutura pro cara trabalhar. Eu tiro pelo Mahalo, abraço a Ariane Maluf, foi aniversário do Mahalo. Na quarta-feira levei minha mulher lá. Foi maravilhoso. E padrão de excelência, do começo ao fim, da entrada do lugar. Você não vai comer, você vai ter uma experiência. É a mesma coisa quando você vai no Outback agora lá, o chopp à vontade, você paga para ter uma experiência, entendeu? É isso que a gente tem que pensar. Você está ali no lugar e aquele músico que está ali tocando para você e toda a cadeia produtiva envolvida nesse... É um evento. Você tem que fazer. Na verdade, você que é pobre mentalmente, você não vê isso como um evento. E aí, o que eu faço? Eu tento mudar o mercado para que o meu cliente também mude e comece a pensar que ele está num evento. E que o músico daqui da região e que o barman, o dono do bar, estão todos envolvidos num processo criativo de um evento. Se você respeitar isso, você vai ser bem recebido e você só vai ter orgasmo em tudo que você fizer. Da cerveja trincando, que o cara abasteceu de manhã e foi comprar ontem à noite no Atacadão, entendeu? Ficou lá ralando 11 da noite e tava fazendo compra no Atacadão, 10 da noite, né, que deve fechar 10 da... E tava lá para que você tome aquela Heineken trincando, aquela cerveja gelada, a cerveja que você quiser, tá lá, ele tira assim, ó, tá nevada. Ali tem trabalho, tem ciência, tem cadeia produtiva, profissionais habilitados. Por que o cara que coloca a cerveja para gelar não é um profissional que tem que ser respeitado? Lógico que é, cara. O barman é ser humano igual eu, tá lá todo suado, trabalhando até... Quando terminou, fechou o bar, eles vão lavar o bar e limpar para que você não tenha contaminação. O chefe de cozinha vai dormir 5 da manhã porque ele limpou toda aquela bagunça que você fez porque você estava comendo lá. É muito sério. Olha, a gente tem aqui, talvez aqui 1 hora de podcast, e eu já me sinto alguém capaz de trabalhar como estagiário nessa área de produção de eventos, especialmente de palco, né? A parte musical, por tudo que o Danilo já compartilhou conosco aqui, né, Joey? Mais do que o aprendizado que ele teve nos estudos, que ele também deixou claro que ele sempre buscou papirar, ler, estudar, e aí foi fazer, né? Inclusive, essa fase dele mecânica dos estudos, da velocidade, das técnicas e etc. e tal, ela tem que preceder a área da gestão do músico, do gestor de música, porque não adianta nada você ser um grande negociador,
você ser um grande gestor de um profissional, inclusive da sua própria carreira, se você não é um bom profissional. Eu amo o meu trabalho. Se você amar o que você faz, você nunca vai trabalhar na vida. Eu amo o meu trabalho. Vai ganhar dinheiro Eu se amo entrar divertindo. no estúdio e produzir um disco. Eu já produzi mais de 100 discos, John. Eu fui ver os discos que eu produzo disco há 20 anos, 25 anos. Eu gravei Paula dos Anjos, Viviane Cantarella, 2-1, Breno Rei, Marco Viola. Todo mundo, eu trabalhei com todo mundo. Você viveu esse boom que teve, né? Eu estava ontem, antes de ontem, eu passei na Beira-Rio. A gente está aqui pela Cor de Mato, fazendo parte de um grupo que está gerindo um projeto que se chama Pras Bandas de Cá. É um projeto também inédito que a Cor de Mato criou, de valorização do artista local. Então, Inclusive, quero pedir desculpa, você chamou minha banda para participar. Exatamente. Eu fui incompetente, desculpa. Não, você estava numa alta temporada. Devia estar em alta temporada, exatamente. Porque o que a gente faz com esse projeto? A gente procura oportunizar artistas que dependem do mercado, mas que também têm um trabalho autoral digno de ser gravado. Porque eu acredito muito nos Beatles da vida. O cara que grava, o que compõe, e de repente, bicho, explode mundialmente com aquilo. E a nova safra da música cuiabana tá violenta. João Fortes, Carola Nunes, Christopher Chaves. Tem uma galera forte aí, Rodrigo Mendes. Pachá. Cara, olha só. Pachá Ana, né? Ana Rafaela, Pachá Ana. Essa galera da nova MPB, pelo amor de Deus. O João Fortes, cara, que excelente. Paulo Monarco, pelo amor de Deus. Ali o buraco é mais embaixo. Então, e atrás dessa galera que a gente tá, né? Nós começamos o primeiro projeto, o ano de 2022. A gente está gravando 5 artistas de maneira autoral. Na impossibilidade que tivemos no primeiro momento de achar 100% autoral, a gente está aceitando também releituras. Porque tem releitura que é uma surpresa, né? Que fica muito, muito, muito melhor do que uma gravação original. Com certeza. Né? Então, a gente está fazendo isso também nesse primeiro momento. E com esse trabalho, a gente está relacionando com essa nova safra artística aí. E não apenas do ponto de vista de relação fã-ídolo, que você viveu muito quando ia fazer os cursos em Brasília, e que hoje isso está meio morno, né? Com a internet, os caras veem os caras aqui. Né? Então, isso aí perdeu um pouco aquele encanto, né? O artista também perdeu o encanto com a coisa da gravação, porque hoje todo mundo tem um home officezinho, grande ou pequeno, simples ou não, e grava de qualquer maneira e tal, etc. O que eu quero dizer com isso? Eu passei lá na Beira-Rio, na entrada aqui, na rua que entra para o Estúdio Inca, me deu uma saudade, rapaz. Eu falava, cara, eu pagava o que não tinha. Não era barato gravar aquela época. Nossa, e entrar no estúdio, lembra a E magia? chegava no estúdio, cara. Os músicos trabalhando, sensacional. E pontualmente ali. Ai daquele que se Construindo. atrasasse para chegar no estúdio para gravar. O Sidão não alisava, né? Ai daquele que chegava lá sem um trabalho mais ou menos já estudado para fazer a gravação. Ele era sistemático. Você almoçou lá com eles? Já almocei. O melhor banquete, peixe né? assado do mundo. Banquete que era. Um grande abraço ao Sidney Sidão, Marques. E aí, Thiago, toda a família, né? Dona toda Rosa. a família, Dona Rosa. E hoje eu tô com esses artistas gravando aqui, maravilhoso e tal, mas tem artista que tá aqui há quase um ano, marcando horário e desmarcando, marcando e desmarcando. Eu falo, rapaz, esses caras não entendem o que eles estão tendo de oportunidade, o que representa. Eu mesmo desmarquei 3 vezes para mim. Não, mas aqui é um podcast. Eu tô falando de agenda de estúdio. Agenda de Você estúdio, prepara sim. toda a estrutura, os profissionais da parte técnica para receber aquele músico, aquele artista para fazer a gravação dele, e ele desmarca. Sabe, um treino que ele está fazendo de graça, porque é o governo que está patrocinando. Então, assim, existem profissionais e profissionais. De graça não, veio do imposto que ele paga, que todo mundo paga, né? A cadeia produtiva está tudo envolvido, né? Então, eu queria que você, Danilo, fizesse, de repente, um resumo, assim, se você puder, fazer de dicas para quem, como você, é músico. Já vamos partir de um grau superior. É músico, está agora aprendendo a gerir sua própria carreira, mas também está entendendo que ser generalista é importante.
Ah, mas eu toco bem e isso é o suficiente. Não. Fica nessa pra você ver, meu filho, onde você vai O parar. mundo adulto é muito sério. O mundo adulto é sério e o mundo movimenta. Não o há mundo, brecha mundo para tá em movimento. amadorismo. Hoje que ele quer de guitarrista, amanhã pode não querer o guitarrista, querer o seu lado gestor. Às vezes ele não quer o seu lado de gestão musical, mas um gestor de palco, porque você aprende também a gerir palco se você for músico atento, ligado ao processo. Pô, é assim que se gere um palco. Você aprende, o Danilo aprendeu. Hoje eu não sei, eu tenho certeza que ele ganha mais pelo músico, pelo gestor musical. Mas eu tenho certeza que a empresa dele de gestão de eventos, gestão de palcos principalmente eventos, representa uma boa fatia de sua receita anual e mensal. Com certeza. Então, que dica você daria para esse profissional, para esse empresário? Quem quer entrar no setor de eventos e que está achando que talvez a coisa seja simples? O que você diz para esse cara? Seu cliente merece o melhor. Pense sempre assim. Respeite o dinheiro, respeite o seu trabalho, ame o que faz. E quando você for fazer, lembre-se, o seu cliente merece o melhor. Não há brecha para erros, não erre. Tente não errar, a gente é humano, a gente sempre vai errar. Esses dias eu cometi um vacilo violento. Peço desculpas a quem sabe o que eu estou falando. Mas geralmente eu não cometo esse tipo de erro. Mas a gente é humano, a gente se confunde às vezes, né? E erra. Seu cliente merece o melhor, sempre. Se você fizer isso por ele, você muda o mercado muda, todos ganhamos mais dinheiro, o público merece o melhor show, a qualidade merece o melhor, todos eles. Do mendigo até o empresário. Eu estava tomando cerveja esses dias no bar, eu tinha um mendigo lá, paguei cerveja, sentou na mesa comigo. Não, eu vi o preconceito. Não, cara, deixa o cara, toma cerveja aqui comigo. Todos merecem o melhor. O seu cliente merece o melhor. Estude, faça por onde, que você vai ser respeitado, você vai ter mercado. O mercado existe para quem é competente. Contra a competência não há resistência. É isso, né? Pronto. Ficou bem a mensagem. Lembrar e conhecer o mercado, né Danilo? Conheço o mercado. Essa ideia, um tempo atrás eu estava, acho que assistindo um podcast de um cara falando acho que ele é comediante e foi fazer um stand-up numa cidade interior e aí já estava na cidade, o contratante perguntou para ele se precisava de microfone para poder fazer o stand-up. Cara, mas você quer que eu grite, né? Ou seja, o amadorismo. Eu acho que a mensagem que o Danilo acabou de dizer, né? Não há espaço para amadorismo. Conheça, né? Não precisa trazer caixa, não. Aqui tem uma. Ou seja, de oferecer o melhor para o seu cliente, Para o seu né? cliente, E isso seu público. significa disponibilizar dos melhores equipamentos para quem está ali se apresentando. Quando a gente vai num restaurante, tem uma boa música e torna um ambiente agradável, isso é trabalho, né? São profissionais. Eu estava numa lanchonete essa semana com a minha esposa, perto de casa, um lugar simples, mas aconchegante, e tinha um rapaz tocando violão, cantando rock nacional, o cara com a voz... O rapaz novo até... Te deu prazer. Para você e para sua esposa, deu prazer. Esperando ali chegar... A gente fez um pedido, estava esperando, e o cara cantava... E a gente cantava junto ali, cara, o ambiente fica gostoso. Então, sensacional. É isso. E com certeza são horas de ensaio, o cara se preparando. Ele não vai ali cantar porque ele de repente acordou e falou assim, não estou fazendo nada, vou ali, Vou né? tocar violão hoje. É um trabalho, né? É um trabalho. Então, acho que a mensagem é essa, de se capacitar. O mercado está carente de bons profissionais. Praticamente todo mundo que tem passado por essa mesa tem repetido isso. Estivemos com o Lade, com a Val da Bravo. Grande abraço pro Lade, profissional, seja, bravo. Cara, e assim, todo mundo dizendo, olha, se eu tivesse mais mão de obra, eu tinha mais serviço sendo executado. Com certeza. Né? E então, a gente merece cultura. É. Merece cultura, todos merecem cultura. Se você não quer cultura, sabe o que você faz? Vai morar no meio do mato, ainda assim você vai ter cultura. O passarinho, o universo, tudo é cultura, cara. Cultura, entendeu? Quero agradecer mais uma vez aos produtores do agro que plantam a cana e eu posso poder tomar essa cachaça deliciosa graças aos produtores do agro. Adoro. É verdade. Bom, Johnny, eu acho que o encaminhamento é esse, né? Mais uma agradecer, aula. mais uma aula. E a história. E, aliás, né? tem muito mais Agradeço coisa a aqui. A gente fica mais vocês. 5 horas aqui. Não, fica. Eu fui dar uma entrevista uma vez, o cara falou, cara, tem que ter 5 etapas.
Não é trilogia, não sei como é que fala. É uma novela, né? 5 capítulos. Séries, né? Uma série. De tanta história que tem pra contar. Tem muita história. O ralo é muito duro. A gente trabalha muito. Eu trabalhei muito. Eu fiquei em turnê 5 anos, né, Johnny? Com 2-1 ali. Só ali tem história pra mais de metro. Imagina. O caso 2-1 é um caso interessante, né? Que eles realmente fizeram um grande sucesso com a música Amor Perfeito. Virou uma chave. E aí o mercado de Mato Grosso, na verdade, um grande político aqui, contratou um pacote, né, de shows. E parece que esse pacote de shows foi o que deu oportunidade para uma outra artista, um outro grupo nacional explorar o sucesso que era para ter sido explorado de verdade pelo 2-1 nacionalmente. Fato é esse. Babado Novo pegou a música Amor Perfeito, que estava dentro de um baú. Pegou o bonde do 2-1. Pegou o bonde do 2-1, porque o 2-1 teve que parar, inclusive o Beccari rompeu o contrato ali de empresário na época, de investidor. Os bastidores. Por conta disso. Né? Aí vamos fazer um podcast depois, chamar o Beto aqui e o Ivan e bater um papo sobre isso. Toquei com eles esse dia lá no palco para 2 lá. Pô, que massa, cara. Tocamos Amor Perfeito daquele jeito, com lágrimas nos olhos e coração da mão. O Ivan é um dos maiores cantores que eu conheci na minha vida. Ele tem o feeling. Ele tem o feeling. Ele terminou de cantar, eu pulei e abracei ele. Ele tava lindo. E o Beto é maravilhoso, né? O Beto é sem palavras para descrever. O cara é um guerreiro, trabalhador, assíduo da cultura. Né? Ele é um workaholic e ele gosta disso, né? Ele trabalha, quanto mais trabalha, mais quer trabalhar. E uma coisa que eu observei aqui, antes de pedir para o Danilo fazer aí suas considerações finais, abordar algum ponto que a gente não tem abordado, eu quero assim, deixar claro que eu destacar essa generosidade do Danilo em enfatizar, em dar a César o que é de César, em relação aos fornecedores e aos profissionais de Mato Grosso com quem ele teve a oportunidade de trabalhar, e ele encher a boca para falar bem das pessoas. Isso faz falta no mercado. Tem gente que é muito bom para falar de defeitos, falar mal, tal, e quando tem que destacar alguma coisa positiva, faz sem ênfase. E quando faz, o Danilo teve o tempo todo aqui falando só da qualidade dos grandes, claro, também, dos que merecem, porque merecem mesmo ser elogiados. Mas eu raramente vejo alguém encher a boca e salivar para falar bem de alguém, como o Danilo fez aqui nesse podcast de hoje, cara. Isso é uma característica muito bonita. Nós não somos nada. Eu aprendi isso a duras penas. Fui muito arrogante na minha juventude. Eu aprendi que eu não sou nada sem eles. Esses caras que estão no mercado estão estudando como eu, comendo marmita e carregando som e compondo e estudando. Nós não somos nada sem eles. O mercado existe por causa dessa cadeia produtiva, entendeu? E eu tenho prazer de sentar no bar e ver o meu brother tocando. Eu vou falar pra você, quando eu vi a Gerrel cantando a primeira vez, eu senti eu falei, cara, valeu a pena. Olha aí o nível do Paulo Monarco também. Sim. Ele é assustador. Ele é assustador. Smith, Sandrão, Ebinho. Então, assim, essas pessoas, elas fazem o mercado acontecer. Elas transformam o próprio meio. Entendeu? Você quer ser alguém, transforme o seu meio. Comece a mudança por si mesmo. Entendeu? E outra, dê valor, sim, a todos eles. Lembro do Natal, ceia de Natal da Mega Eventos, empresa da minha esposa. Estávamos todo Natal, parou o caminhão de lixo. Fica até emocionado. Minha mulher foi lá abrir o portão, chamou todos eles para vir comer ceia de Natal. Vieram todos os lixeiros, pararam. À noite, trabalhando. Eu fiquei até emocionado. Foram lá, todo mundo sentou na mesa com a gente, comeram todo mundo e levaram marmita para a família ainda. Que a gente tem um excesso, né? Natal, né? Bota lá um porco assado, uma torta. Isso aqui, cara, minha esposa fez na hora o caminhão de lixo. A gente tava todo mundo ali, ouvindo o som, batendo papo, o caminhão de lixo fez o barulho. Ela levantou da mesa, foi lá. É foda, né, cara? É maravilhoso. Tem que ser generoso. Esses gestos que fazem a diferença. Johnny, não somos nada sem a cadeia produtiva. Eu dependo do lixeiro, entendeu? Se ele parar, você que vai lá levar no lixão. Se for para ganhar uma ceia dessa, eu dou uma quebrada no velho. Agora, você tem que respeitar o próximo, né? Aprendi isso com meus pais, né? Tem que amar o próximo com a si mesmo. Se você fizer isso, tá tudo certo. Perfeito. Além disso, Danilo, o que nós não
não falamos aqui, que você gostaria de deixar aí de recado, de dica. E, enfim, fique à vontade também para as considerações finais. Grande abraço ao produtor do agronegócio que fez essa... plantou a... O copo tá seco já? Eu Não, que isso aí ainda tem acho aqui, que é um tá recado que você negociando. tá dando pro Marquito vir recarregar o copo aí. Não, tá bom aqui, tá bom. Também não sou mais jovem. É. Eu quero dizer que vocês, lutadores da cultura, heróis da música, das artes cênicas, das artes plásticas, de todo o setor cultural, parabéns. Vocês merecem, tem que lutar mesmo. Nós temos grandes artistas aqui na Terra, nós temos uma identidade cultural única. Nós temos um instrumento da terra, vários, na verdade, né? E temos grandes mestres da cultura. Grande abraço a todos os meus professores de música. Um grande abraço a Sidney Duarte. Ele, sim, é um dos melhores guitarristas do mundo. E ele dá aula aqui. Professor Roberto Vitório, da UFMT. Você é o cara. Né? Existem várias pessoas que eu só tenho agradecimento, gratidão, porque eu me tornei uma pessoa melhor, graças a vocês. E eu tenho o prazer hoje de chegar no bar do meu compadre e ouvir boa música. Pô, esses dias eu sentei para ver o Guga Cunha tocar, sabe? O sertanejo de verdade, o cara dedicado, sabe? Suado, trabalhando para o meu bel prazer. Vocês têm isso aqui. Se você for agora lá no Coco Bambu, vai ter um grande músico tocando lá no Taste Lab do shopping, lá no São Gonçalo, entendeu? Você tem o prazer de degustar o melhor da arte do Brasil, do mundo. Nós temos identidade. Você tem direito e obrigação de respeitar e curtir. É um direito seu. Então, respeite e valorize o músico. E não fica pedindo música, não, que é chato. E se pedir, coloque por favor no pedido. Palavra mágica. Por favor, você pode tocar. Eu lembro da gente tocando lá em Tangará, não, em Sorriso. Tinha um bar lá, né? E começou a chegar pedido. Aí tinha um lixeiro. Adoro. Tem que ter essa atitude. Tinha um lixeiro ali na frente do palco, assim. Aí o Jean Bez, grande abraço pro meu irmão Jean, pegou os pedidos assim, limpou o suor. Falou, o lugar do pedido é aqui. Cara, não fica ofendido, cara. Sabe o que você faz? Compra o disco e vai ouvir na sua casa. Você vai lá ouvir meu repertório. Você tá gostando? Tá gostando, não tá gostando? Se você não estiver gostando, vai embora. Ah, não me enche o saco. Não, e assim, até, Johnny, Imagina você lá ouvindo a Orquestra Sinfônica da UFMT, eles tocando um repertório, você vai lá, toca aquela. Ah, é a mesma coisa, velho. Porque eu não tô tocando no teatro, na orquestra, você vai me encher o saco? E tem uma coisa que às vezes as pessoas não entendem, é que pra gente subir no palco, pra tocar um repertório, às vezes, de 1h30, 2 horas, 3 horas... É sério, mano? Tem todo um período de ensaio, você tira a música. As pessoas têm o defeito de achar que música é o seguinte: ouviu uma música na rádio, ele já pega o violão e está tocando a música, está cantando. Não é assim, a gente tem que estudar a música. Você toca Snow Patrol? Cara, eu não toco Snow. Você não toca Snow Patrol? Nossa! Eu não toco Snow Patrol. Então, assim, as pessoas precisam realmente valorizar Se educar, seja educado. Sabe? Pô, você não teve isso na sua casa? Sério mesmo que seu pai foi desse jeito? Esse exemplo que você teve? Seja educado, velho. Assim, sabe? Deixa eu fazer aqui um aspas aqui, porque assim, existem os casos e casos, né? Claro. O Danilo, ele é integrante... Minha cliente, toca aquele tango, claro. O Danilo, ele é integrante de uma banda de rock e ele também é integrante de um quarteto, de um quinteto musical de música de alto nível, né? Músicas worlds. E também uma banda de jazz fusion. Uma banda de jazz fusion. Então, esse formato artístico, ele trabalha com uma identidade artística. Exatamente. Então, ele não está ali para atender pedido, ele está ali para levar o trabalho dele. Né? E aí tem o caso também daquele artista que está cantando no barzinho, às vezes com disquete, com teclado ali. Então ele tem 5.000 músicas naquele disquete. Jukebox. Jukebox. Ele põe ali, ele tem uma pasta com as letras, ele tem uma iPad com as letras. Ele teve o trabalho de separar tudo, escolher e decorar as músicas. Né? Então, assim, fique sempre atento. Se o cantor ou a banda falar assim, vocês podem fazer pedido aí, a gente vai tentar atender. Tem esse caso também.
Pode Agora, pedir, se a gente puder, a gente atende. Mas se eu tiver de saco cheio, eu não vou te atender, não. cuidado. E não se ofenda, né? Cara, não se ofenda, sabe? O povo tá muito magoado. Na minha época, cara, tinha bullying mesmo. Pô, eu sofri bullying. O bullying deixa o cara esperto, cara. Desculpa, sabe? Tá, então, vivemos uma nova geração. Cara, meu filho sofreu bullying, sabe? Sabe o que eu falei pra ele? Eu falei, filho, existe sempre um otário ou um cara foda pra te empurrar, entendeu? Pra te empurrar pra frente, entendeu? Se vira, Lembro, primeira vez que eu fui gravar no estúdio com o CD da Paula dos Anjos, com o Ebinho Cardoso, e eu lá cheguei, pá, não sei o que, o Ebinho olhou pra mim e falou assim, cara, o que você tá fazendo? Que merda é essa? Eu saí do estúdio chorando, sabe o que eu fiz? Fui lá pra minha casa, varei a noite estudando, voltei no outro dia e empurrei ele na parede. Pronto. Só tenho agradecimento a ele, porque ele me colocou no meu lugar. Você não é ninguém, o que você está fazendo? Faça direito o seu trabalho. E não fica ofendido, fica magoado, sabe? Leva aí, tudo tem aprendizado, entendeu? Se você se superar, o mercado vai superar e você vai atender uma gama e você vai ganhar dinheiro, vai ganhar mais dinheiro. E a crítica é o que nos faz ser melhor, né? Exatamente. Eu acho que a sociedade hoje está muito... Ser crítico é fácil. Nossa, não pode criticar, não pode falar. Cara, pode falar, tem que falar. Se eu estiver errando, se ninguém me criticar, eu vou achar que eu estou acertando. Cara, carta magna, direito à opinião. Eu posso falar o que eu quiser, não se ofenda, entendeu? O meu mundo não é o seu mundo, não é o dele, estamos todos juntos. Pode falar, pode. Só não seja um escroto, não ofenda as pessoas. Com educação. Mas, cara, com educação. Mas o mercado tá aí, o mercado tem que ser melhorado. Todo mundo vai ganhar se o mercado evoluir, entendeu? É assim que é. Olha, os Estados Unidos inventou o mainstream, olha onde que os caras estão. Pô, por que a gente não pode aqui, sei lá no São Gonçalo e ter o glamour total, igual o hard rock café? Por que não? A viola de coxo lá com os caras tocando, por que não? Né? Exatamente. Merecemos isso. E se a gente não fizer, ninguém vai fazer, entendeu? E outra, o cara que tá fazendo, respeita, vai lá, valoriza, pague o cover. Eu lembro do cara da venezuelano, boliviano, tocando, passou na rua tocando, que o Frank Sinatra gravou, My Way. My Way. Ele tava tocando My Way no charango. Cara, eu peguei... Cara, ele e a esposa tocando e cantando e tocando charango ali na frente do japonês e ninguém nem olhou. Eu fui lá, tirei R$100 e paguei pra ele. Ali. Sabe por quê? Porque eu tinha o dinheiro. Se eu não tivesse, eu não pagava. Mas eu tinha o dinheiro, fui lá, paguei. Sabe por quê? Cara, o cara, 8 da noite, velho. Eu tô lá no restaurante jantando e o cara tá lá trabalhando. Porra, dá uma gorjeta pro cara, velho. Esse tipo de artista mambembe que vive transitando na rua. Vai você lá fazer isso. Vai ver se você dá conta. O cara tá lá porque ele dá conta, velho. Né? O cara que tá fazendo arte lá no sinaleiro, eu faço questão de tirar o dinheiro. Eu ando com os trocados ali. Pra dar pra esses caras. Ele tá lá, ele não tá te roubando, velho. Ele tá lá trabalhando. Sabe? O cara que tá limpando lá o seu vidro, limpa o meu vidro, tá aqui, ó. Tá? Dou o que eu tiver. Respeita o trabalhador, deixa o cara trabalhar. Quem é você pra criticar? Vai lá falar, mas o cara podia ter isso. Você não sabe a condição que o cara teve, velho. E o cara tá lá trabalhando, sabe? Aquele cara que tem a tripa aberta ali, que fica lá no sinaleiro lá, sabe? Eu fico agoniado, mas eu dou dinheiro pra ele, tá lá limpando meu para-brisa. Limpa meu para-brisa, meu irmão. Chega aí, parabéns, entendeu? Não tenho dinheiro, tenho uma carteira de cigarro, dou a carteira de cigarro pra ele. Velho, pelo amor de Deus, respeita o ser humano, né? Bora. É isso, eu acho que o que a gente tira aqui hoje é a questão, além de toda a questão da disciplina, de encarar os desafios, de não fugir, não tentar criar atalho. Você precisa estudar para aprender, você precisa exercitar para aprender, você precisa praticar para aprender e precisa ter humildade e reconhecer as pessoas que chegaram lá. Amor ao próximo, isso. Exatamente. por favor. Empatia, né? Isso aí. Por favor. Bom, recebemos aqui no podcast Evento Legal de hoje o mestre Danilo, um mestre na sua atividade profissional, mas um mestre também na arte de se relacionar, na arte de ser amigo de quem é amigo, de reconhecer o trabalho sério das pessoas que estão se dedicando para fazer o melhor para você. E ele diz, se você quer ser bem-sucedido, dê o melhor de você em todas as oportunidades que você tiver de prestar um serviço para alguém. Johnny, sabe o que eu vou fazer agora? Vou chegar em casa e vou comer arroz, feijão, que o produtor do agro fez para mim. Aquela carne costela que o cara do agro cuidou do boi, tá lá, tá servindo na minha casa.
Mais uma vez, um grande abraço ao produtor do agronegócio. Tem alguma negociação rolando Ele deve aí? ter algum patrocinador Da aí. empresa Cara, eu dele. fui tocar lá na feira do suíno lá, como que é o nome do órgão do suíno lá? Cara, joelho de porco, Nossa senhora, derretendo. patê de porco acebolado com pão, e eu tava de dieta, não pude comer, e o Madá e o Berê. Até por isso que você tá matando saudade. É isso. Muito obrigado, galera. Obrigado, Danilo. Obrigado, Johnny. Você Obrigado, Dr. é um Johnny. irmão. Tamo Obrigado. junto, meu irmão. Tamo junto Exatamente. sempre. Vocês são maravilhosos. Que isso, meu irmão. Maravilha. A gente não cansa de tentar fazer sempre o melhor. Com certeza. E aí eu quero agradecer a todos que confiam nesses nossos projetos, nesses nossos sonhos e às vezes nesses nossos devaneios, né? E especialmente ao governo do estado de Mato Grosso, que por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer estabeleceu um termo de cooperação mútua, uma parceria com a Cor de Mato, e essa parceria resultou no Circuito Cultural Evento Legal. Que delícia. São 4 fases que juntas, Danilo, representam, né, o maior circuito de eventos da história de Mato Grosso. São 25 eventos realizados de maneira descentralizada. O governo deu a missão para a Cor de Mato, para que a Cor de Mato realizasse 25 grandes eventos que geraram mais de 4 mil empregos diretos e infinitamente um sem número de empregos indiretos. É para além isso da que o governo serve. movimentação de toda a cadeia produtiva. Cadeia produtiva. Eu tenho certeza que o dinheiro que o governo pôs nesse projeto, que foi algo em torno de 4 milhões de reais, deve representar aí 10% do que ele mesmo recebeu de tributos de tudo que foi movimentado por esses eventos. Parabéns, parabéns. Então é uma medida inteligente, não é nem uma ajuda que o governo dá, é um investimento que ele faz para receber muito mais recurso em forma de Investimento impostos. no cidadão também, Exatamente, né? um cidadão. O cidadão merece. E outra, um segmento empresarial que, para poder funcionar, vai lá abrir sua empresa, CNPJ, alvará, impostos, se gera fomento burocracia. dinheiro. Então, se esse segmento ele cumpre com todas as suas obrigações tributárias para o governo, ele tem que obrigatoriamente, por parte do governo, receber políticas públicas, implementação de políticas públicas no seu setor econômico. Não é só ir lá taxar. Opa, nós recebemos aqui o dinheiro das empresas do setor de eventos. Então, nós precisamos fazer políticas para esse setor continuar crescendo. Afinal de contas, são os empregos que eles geram que tiram as pessoas das ruas, que tiram as pessoas das filas dos hospitais públicos. Porque as pessoas recebendo bem vão pagar plano de saúde, vão pagar o médico Com certeza, privado. movimenta todo o setor, né? Mas esse dinheiro podia estar indo para a saúde. Primeiro que o dinheiro da saúde foi definido na lei orçamentária Já tem anual. lá, Um ano antes, qual seria? Então, o dinheiro que está indo para a cultura é o dinheiro da cultura, do esporte, da educação e da educação. E quando você contrata um profissional músico, um profissional do setor de eventos, uma empresa do setor de eventos, você está dando possibilidade para que ela compre seu remédio e não para que ela vá para a fila de uma farmácia pública popular pedir o remédio de graça. Não, ela tem dinheiro, tem dignidade, vai lá e compra o seu. Então, obrigado a todos que estão aqui até agora na audiência. Eu tenho certeza que gostaram muito do programa, um programa cheio de informação, cheio de formação e com um dos maiores guitarristas do estado de Mato Grosso. Quem dera. Danilo. Mas eu fiz por onde? Fez por onde? Fez por merecer e por isso merece nosso respeito e por isso está aqui. Lembra da no fumacinha podcast. saindo da minha mão que eu falei? Lembro. 4 horas de cestina, O eu pegava mormaço. e o mormaço saía da minha mão. Magia pura. Joey, Danilo, obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima edição. Clique no seguir aqui, no se inscrever no canal, clique no sininho para receber nossas atualizações e clique no joinha para curtir nosso conteúdo. Fiquem com Deus e até a próxima.